Oi, pessoal! Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro de Daniel Defoe chamado Robinson Crusoe, A Vida e as Aventuras de Robinson Crusoe. Bom, a gente tinha parado na página 107 do livro, tá? No capítulo 7 chamado Experiência Agrícola. Hoje a gente vai ler até a página 159, se não me engano. Deixa eu ver. Só conferir aqui. 159, isso mesmo. Página 159 do livro. Até o capítulo 11º, chamado Encontro de uma Pegada Humana na Areia. Tá? Ou seja, a gente já está caminhando para metade do livro. Tá? Só hoje a gente vai caminhar para metade do livro, cujo possui aí 320 páginas no total. Então vamos lá. Experiência Agrícola, capítulo 7. Vamos lá. Eu estava nessa ilha infeliz mais de 10 meses. Havia mais de 10 meses. Todas as possibilidades de libertação dessa condição pareciam ter sido inteiramente retiradas de mim. E eu acredito firmemente que nenhuma forma humana já havia posto os pés nesse lugar. Tendo eu, então, garantido a minha habitação como acreditava de fato em minha mente, tive o grande desejo de fazer uma descoberta mais perfeita da ilha para ver quais outras coisas poderia encontrar das quais eu ainda não sabia nada. Foi no dia 15 de julho que comecei a fazer uma pesquisa mais específica da própria ilha. Primeiro subi o riacho para onde, como sugeri, levei as minhas jangadas na costa. Percebi depois que cheguei cerca de 2 milhas para cima, pois a maré não subia mais e não passava de um pequeno riacho de água corrente muito fresca e boa, mas sendo essa a temporada seca, quase não havia água em algumas partes dele. Pelo menos não o suficiente para correr algum fluxo de modo que pudesse ser percebido. Na margem desse riacho encontrei muitas savanas ou prados agradáveis, lisos, suaves e cobertos com grama. Nas partes elevadas deles, perto dos terrenos mais altos, onde a água, como se poderia supor, nunca transbordava, encontrei uma grande quantidade de tabaco verde brotando em talos grandes e muito fortes. Havia diversas outras plantas, das quais eu não tinha noção nem conhecimento, mas que talvez possuíssem virtudes próprias que não consegui descobrir. Procurei pela raiz de mandioca, do qual os índios de todo esse clima fazem sua comida, mas não encontrei nenhuma. Vi grandes plantas de aloés, mas não as conhecia. Vi várias canas de açúcar, mas selvagens e por falta de cultivo, imperfeitas. Contentei-me com essas descobertas nesse momento e voltei, meditando comigo mesmo sobre qual rumo eu poderia seguir para conhecer a virtude e o benefício de qualquer uma das frutas ou plantas que haveria de descobrir. Mas não cheguei a nenhuma conclusão, pois em suma eu tinha feito tão poucas observações enquanto estava no Brasil, que quase não conhecia as plantas no campo, nem mesmo pouco que pudesse servir para qualquer propósito agora na minha aflição. No dia seguinte, dia 16, saí do mesmo modo novamente. Depois de ir mais longe do que tinha ido no dia anterior, descobri que o riacho e a savana cessam e a região se torna mais arborizada do que antes. Nesta parte eu encontrei frutas diferentes. Particularmente encontrei melões no chão, em grande abundância, e uvas nas árvores. As videiras tinham se espalhado de fato sobre as árvores e os cachos de uvas estavam então no auge, bem maduros e fartos. Essa descoberta foi uma surpresa e fiquei extremamente feliz com ela, mas fui alertado pela minha experiência para comer com moderação, lembrando que quando eu estava na terra dos beberes, o consumo de uvas matou vários dos nossos ingleses que eram escravos lá, causando-lhes disenteria e febres. Mas encontrei um excelente uso para essas uvas, que foi curá-las ou secá-las ao sol, conservando-as como as uvas secas ou passas são mantidas, e que eu pensei que estariam como de fato estiveram, saudáveis e agradáveis de comer quando não se pode ter uvas. Passei a tarde toda lá e não voltei para minha moradia. A propósito, essa foi a primeira noite, por assim dizer, que passei fora de casa. À noite, usei o meu primeiro recurso e subi numa árvore onde dormi bem. Na manhã seguinte, prossegui com o meu descobrimento, viajando quase 4 milhas a julgar pelo comprimento do vale e fui ainda mais para norte, tendo uma cordilheira de colinas no sentido norte e sul do meu lado. Ao final dessa marcha, encontrei uma área aberta onde essa região parecia descer para o oeste. Uma pequena fonte de água fresca que saía do flanco da colina ao meu lado corria para o outro lado, isto é, para leste. Toda essa região parecia tão fresca, tão verde, tão florescente, tudo era de um verdor constante ou florido da primavera, que parecia um jardim plantado. Desci um pouco o lado desse delicioso vale, observando-o com uma espécie de prazer secreto, de modo que, embora misturado com meus outros pensamentos aflitivos, parecia que aquilo era tudo meu, que eu era o rei, o senhor de toda essa região indescritível e tinha o direito de posse. Se eu pudesse transmiti-la, seria uma herança tão completa quanto a de qualquer lorde inglês. Lá eu vi cacaureiros, laranjeiras, limoeiros e árvores de cidra em abundância, mas todas selvagens e bem poucas tendo qualquer fruto, pelo menos não nessa época. Contudo, as limas verdes que juntei não eram somente agradáveis para comer, mas saudáveis também. Depois misturei o suco com água, o que ficou muito saudável, muito saboroso e refrescante. Percebi então que teria muito trabalho pela frente, reunindo e levando esses frutos para casa. Decidi armazenar tanto uvas como limões e limas, preparando-me para a estação chuvosa que eu sabia que estava se aproximando.
Para isso, juntei um monte grande de uvas em um local, um monte menor em outro lugar, e uma grande quantidade de limas e limões em outra área. Voltei para casa levando um pouco de cada uma delas comigo, decidido a retornar com uma sacola ou um saco ou algo parecido que eu pudesse fazer para levar o resto para casa. Assim, depois de passar 3 dias nessa jornada, fui para casa, como a partir de agora devo chamar a minha tenda e minha caverna. Mas antes de que chegasse lá, as uvas estragaram. Com a quantidade das frutas, o peso do suco quebrou-as e machucou-as e elas quase não serviram para nada. Quanto às cidras, eram boas, mas só consegui levar apenas algumas. No dia seguinte, dia 19, voltei com 2 pequenos sacos que fiz para levar a minha colheita para casa. Mas fiquei surpreso ao chegar ao meu monte de uvas que estavam tão boas e saborosas como quando eu as juntei. Encontrei-as espalhadas, pisoteadas e arrastadas, algumas aqui e outras ali, e a maior parte consumida e devorada. Com isso, concluí que existiam criaturas selvagens por lá que haviam feito isso, mas quais seriam essas criaturas eu não sabia dizer. No entanto, percebendo que não podia deixá-las em montes e nem levá-las num saco, porque de uma maneira elas seriam devoradas e de outra maneira seriam esmagadas pelo próprio peso, tomei outro rumo. Juntei uma grande quantidade de uvas e pendurei-as nos galhos das árvores para que pudessem curar e secar ao sol. Quanto aos limões e às limas, carreguei tanto quanto as minhas costas poderiam suportar. Quando voltava para casa dessa jornada, contemplei com grande prazer a fecundidade daquele vale e desfrutei da situação, a segurança das tempestades naquele lado ao abrigo do mar e os bosques. E concluí que eu havia escolhido um lugar para fixar minha moradia, que era então a pior parte da região. De um modo geral, comecei a pensar na mudança da minha habitação e passei a procurar por um lugar tão seguro quanto onde eu então estava localizado, se possível, naquela parte agradável e frutífera da ilha. Esse pensamento foi longe da minha cabeça e eu fiquei muito entusiasmado com isso por muito tempo, com a simpatia do lugar me tentando. Mas quando cheguei a ter uma visão mais acurada, considerei que estava à beira-mar, onde pelo menos era possível que algo pudesse acontecer a meu favor, e que a mesma fatalidade que me levou até lá poderia trazer outros infelizes ao mesmo lugar, e que, embora fosse escassamente provável que qualquer coisa assim devesse acontecer, ainda assim esconder-me entre as colinas e os bosques no centro da ilha seria antecipar a minha escravidão e tornar tal caso não só improvável, mas também impossível, e que portanto eu não devia me mudar de modo algum. Porém, eu estava tão enamorado por esse lugar que passei muito do meu tempo lá durante toda a parte do restante do mês de julho. E embora em segundas intenções, como mencionei acima, eu tivesse decidido não me mudar, ainda assim construí para mim uma espécie de pequeno caramanchão cercado a alguma distância por uma sebe ou cerca viva forte com dupla cobertura tão alta quanto eu poderia alcançar, bem reforçada e preenchida com capoeira. Lá eu me deitava bem seguro, às vezes 2 ou 3 noites seguidas, sempre entrando por cima com uma escada, de modo que eu imaginava agora que tinha minha casa de campo e minha casa de praia na costa marítima. Esse trabalho me ocupou até o início de agosto. Eu mal havia acabado de terminar minha seca e estava começando a desfrutar do meu trabalho quando as chuvas chegaram. Fui obrigado a ficar perto da minha primeira habitação, pois embora eu tivesse feito para mim uma tenda como a outra, com um pedaço de vela, muito bem esticada, eu não tinha o abrigo de uma colina para me proteger das tempestades, nem uma caverna atrás de mim para me retirar quando as chuvas fossem excessivas. No começo de agosto, como eu disse, eu havia terminado o meu caramanchão e começava a desfrutar do local. No dia 3 de agosto, encontrei perfeitamente secas as uvas que havia pendurado. Eram, de fato, excelentes passas, boas por terem secado ao sol. Então comecei a tirá-las das árvores e fui muito feliz ao fazer isso, porque as chuvas que viriam em seguida as estragariam e eu perderia a melhor parte da minha alimentação de inverno, pois eu tinha mais de 200 cachos grandes. Então logo os retirei e carreguei a maioria deles para a caverna da minha casa. Então começou a chover. Daí em diante, a partir do dia 14 de agosto, choveu mais ou menos todos os dias até meados de outubro, às vezes tão violentamente que eu não conseguia sair da minha caverna por vários dias. Nessa temporada, fiquei muito surpreso com o aumento da minha família. Eu estava aborrecido com a perda de um dos meus gatos que fugiu de mim, que pensei que estava morto. Não tive mais notícias dessa criatura até que, para meu espanto, ela chegou em casa no final de agosto com 3 gatinhos. Isso foi muito estranho para mim, porque eu matei com a minha arma um gato que considerei selvagem, pois ele era de um tipo bastante diferente dos nossos gatos europeus. Mas os filhotes eram do mesmo tipo de raça doméstica que a mãe e ambos os meus gatos eram fêmeas. Então achei muito estranho. Mas desses 3 gatos depois eu vim a ser importunado com uma tamanha proliferação de gatos que fui forçado a matá-los como vermes ou animais selvagens e, na medida do possível, expulsá-los da minha casa. Do dia 14 ao dia 26 de agosto. Chuva incessante, de modo que eu não podia sair e tomava todo o cuidado para não ficar muito molhado. Nesse confinamento comecei a ter dificuldades para me alimentar, mas me aventurei 2 vezes. Um dia matei uma cabra, e na última vez, que foi no dia 26, achei uma tartaruga muito grande, o que foi uma festa para mim. Então as minhas refeições regulares eram assim: eu comia um punhado de passas no café da manhã, no almoço um pedaço de carne de cabra ou de tartaruga assada, pois para minha grande desgraça eu não tinha recipiente para ferver ou ensopar nada, e 2 ou 3 ovos de tartaruga no jantar. Durante esse confinamento, em meu abrigo por causa da chuva, trabalhei diariamente 2 ou 3
3 horas para ampliar a minha caverna. E por etapas trabalhei em direção a um lado, até chegar do lado de fora da colina e fazer uma porta ou saída que dava para além da minha cerca ou muro. E assim eu podia entrar e sair por esse caminho, mas eu não achei muito bom estar tão devastado. Da maneira como eu mesmo havia feito antes, eu ficava fechado dentro de um recinto perfeito, enquanto que agora eu me sentia exposto e aberto para qualquer coisa que viesse sobre mim, embora eu não tivesse percebido nenhuma coisa viva a temer, pois a maior criatura que já tinha visto na ilha havia sido uma cabra. Dia 30 de setembro. Enfim chegou o dia do infeliz aniversário do meu desembarque. Contei os entalhes no meu pilar e descobri que estava em terra há 365 dias. Guardei esse dia com um jejum solene, separando-o para o exercício religioso, prostrando-me no chão com a mais séria humilhação, confessando os meus pecados a Deus, reconhecendo seus retos juízos sobre mim e orando a Ele para que tivesse misericórdia de mim através de Jesus Cristo. E sem provar nenhum alimento por 12 horas até a descida do sol, eu não comi uma bolacha e um cacho de uvas e fui para a cama. E eu então comi uma bolacha e um cacho de uvas e fui para a cama, terminando o dia como comecei. Durante todo esse tempo não observei nenhum dia de descanso. Como a princípio eu não tinha nenhuma noção de religião em minha mente, depois de algum tempo deixei de distinguir as semanas por ter omitido o entalhe mais longo do que o normal no dia de descanso. Por isso eu não sabia realmente qual era nenhum dos dias, mas agora tendo marcado os dias, como disse acima, descobri que havia estado ali por um ano. Então eu o dividi em semanas e separei cada 7º dia como um dia de descanso, embora tenha descoberto no final das minhas contas que eu tinha uma diferença de um dia ou 2 não marcados. Pouco depois disso, minha tinta logo começaria a faltar, então eu me contentei de usá-la com mais parcimônia, escrevendo apenas os eventos mais notáveis da minha vida sem continuar em memorial diário de outras coisas. A estação chuvosa e a estação seca começaram então a parecer regulares para mim e aprendi a dividi-las de modo a provê-las adequadamente, mas paguei caro pela minha experiência e vou relatar isso como um dos experimentos mais desencorajadores que já fiz. Eu mencionei que tinha guardado umas poucas espigas de cevada e arroz que acreditava terem surpreendentemente brotado de forma espontânea. Assim achei que tinha cerca de 30 hastes de arroz e cerca de 20 de cevada. Então pensei que a hora certa para semear seria depois das chuvas, com o sol estando em sua posição sul a partir de mim. Por isso arei um pedaço de terra tão bem quanto pude com a minha pá de madeira e o dividi em 2 partes onde semeei os meus grãos. Mas quando eu estava semeando, casualmente me ocorreu em pensamentos que eu não deveria semear tudo de uma vez, porque eu não sabia quando seria a hora certa para fazer isso. Então semeei 2/3 das sementes, reservando cerca de um punhado de cada. Senti um grande conforto depois por ter feito isso, pois nenhum grão que eu semeei dessa vez chegou a brotar qualquer coisa. Nos meses secos seguintes, como não choveu na terra depois que as sementes foram semeadas, não havia umidade para ajudar no crescimento e nada brotou até que a estação chuvosa voltasse. Então elas brotaram como se tivessem sido recém-semeadas. Observando que a minha primeira semeadura não brotou, eu facilmente imaginei que foi por causa da seca. Assim procurei um pedaço de terra mais úmido para fazer outra tentativa. Então arei um pedaço de chão perto do meu novo caramanchão e semeei o resto das minhas sementes em fevereiro, um pouco antes do equinócio vernal. Dessa forma, tendo os meses chuvosos de março e abril para regá-las, as sementes brotaram muito satisfatoriamente e produziram uma safra muito boa. Mas como eu havia reservado apenas uma parte das sementes, não ousando semear tudo o que eu tinha, não colhi mais do que uma pequena quantidade. No final, toda a minha colheita não foi maior do que meia punhada de cada tipo. Mas com esse experimento, eu me tornei mestre do negócio, sabia exatamente quando era a estação adequada para semear e que eu poderia esperar 2 semeaduras e 2 colheitas por ano. Enquanto esses cereais cresciam, eu fiz uma pequena descoberta que seria útil para mim depois. Assim que as chuvas acabaram e o tempo começou a melhorar, perto do mês de novembro, fiz uma visita à região do meu caramanchão, onde, embora eu não fosse havia alguns meses, ainda assim encontrei todas as coisas exatamente como as deixei. O círculo ou sebe dupla que eu tinha feito não só estava firme inteiro, como as estacas que eu tinha cortado de algumas árvores que cresciam por ali tinham brotado todas como mudas e floresciam com galhos, assim como um salgueiro costuma brotar no primeiro ano depois da poda. Eu não sabia dizer o nome das árvores de onde essas estacas foram cortadas. Fiquei surpreso e ainda muito satisfeito de ver as mudas brotarem. Eu as podei e as fiz crescerem tão iguais quanto possível, e seria difícil de acreditar na bela imagem delas ao final de 3 anos. De modo que, embora a minha sebe fizesse um ciclo de cerca de 25 jardas de diâmetro, essas árvores, como agora posso chamá-las, logo a cobriram e formaram uma área sombreada completa suficiente para servir de alojamento durante toda a estação seca. Isso me fez decidir cortar mais algumas estacas para fazer uma cerca igual no semicírculo em volta do meu muro, quero dizer, da minha primeira morada, o que eu fiz, e colocando as árvores ou mudas em fileira dupla, a cerca de 8 jardas da minha primeira cerca, elas realmente brotaram e formaram primeiramente uma boa cobertura para a minha habitação e depois também serviram para defesa, como observarei no momento certo. Percebi então que as estações do ano geralmente podiam ser divididas, não em verão e inverno como na Europa, mas nas estações chuvosas e nas estações secas, que geralmente eram assim. Metade de fevereiro, todo mês de março e metade de abril. Metade de abril, a totalidade dos meses de maio e julho, aliás,
Metade de fevereiro, todo mês de março, metade de abril. Tempo chuvoso, sol no equinócio ou perto do equinócio. Metade de abril, a totalidade dos meses de maio, junho e julho. Metade de agosto. Tempo seco, com o sol estando então ao norte da linha do Equador. Metade de agosto, todo mês de setembro e metade de outubro. Tempo chuvoso, com o sol então voltando. Metade de outubro, a totalidade dos meses de novembro, dezembro e janeiro e metade de fevereiro. Tempo seco, com o sol estando então ao sul da linha do Equador. As estações chuvosas às vezes ficavam mais longas ou mais curtas à medida que acontecia de os ventos soprarem, mas essa foi a observação geral que eu fiz. Depois que eu descobri, por experiência própria, as consequências ruins de tomar chuva no lado de fora, passei a ter preocupação de me abastecer com provisões de antemão para que eu não fosse obrigado a sair. Então eu ficava sentado do lado de dentro tanto quanto possível durante os meses úmidos. Dessa vez não me faltavam coisas para fazer, também muito adequadas para o tempo, pois era uma oportunidade própria para muitas coisas que eu não tinha como obter senão através do trabalho duro e pela constante aplicação. Particularmente, tentei de muitas maneiras fazer uma cesta, mas todos os ramos que eu poderia conseguir para esse propósito eram tão frágeis que eles não serviam para nada. Provou-se uma excelente vantagem para mim, então, que quando eu era menino sentia grande prazer em estar numa cestaria na cidade onde meu pai viveu, para ver as pessoas fazerem seus objetos de vime. E sendo eu, como os garotos em geral, são muito expeditos para ajudar, um grande observador da maneira como aquela gente trabalhava essas coisas, às vezes até dando uma ajuda, eu tinha por esse motivo pleno conhecimento dos métodos de produção. Assim eu não precisava de mais nada além dos materiais. Foi quando veio à minha mente que os galhos daquela árvore de onde eu cortei as minhas estacas que brotaram como mudas poderiam ser tão flexíveis como os dos salgueiros, dos chorões e dos vimeiros da Inglaterra. Então decidi tentar. Assim no dia seguinte fui para minha casa de campo, como eu chamava, e cortei alguns galhos menores que achei tão adequados para o meu propósito quanto eu poderia desejar. Então na vez seguinte fui preparado com um machado para cortar uma grande quantidade, pois logo descobri que havia muita abundância deles, e eu os coloquei para secar dentro do meu cercado ou sebe. Quando eles ficaram prontos para o uso, eu os levei para minha caverna, onde na estação seguinte eu me ocupei em fazer da melhor maneira possível um grande número de cestos, tanto para transportar a terra como para transportar ou acumular qualquer coisa que eu precisasse. E embora o acabamento não fosse muito bom, ainda assim eu os fiz suficientemente úteis para os meus propósitos. Portanto, a partir daí eu tomava cuidado para nunca sair sem eles, e quando os meus cestos estragavam, fazia mais, especialmente cestos fortes e fundos para colocar os meus cereais em vez de sacos, quando eu tinha que fazer uma boa colheita. Tendo superado essa dificuldade e gastado um mundo de tempo com isso, tratei de ver como seria possível suprir duas necessidades. A primeira delas é que eu não tinha recipientes para conter qualquer coisa que fosse líquida, exceto duas barricas que ainda estavam quase cheias de rum, algumas garrafas de vidro de tamanho médio e outras que eram frascos quadrados contendo água, licores, etc. Eu não tinha nenhuma panela para ferver nada, exceto uma grande chaleira que salvei do navio e que era muito grande para fazer sopa ou cozinhar um pedaço de carne só para mim. A segunda coisa que eu gostaria de ter era um cachimbo de tabaco, mas era impossível fazer um para mim. No entanto, também encontrei um artifício para isso, afinal. E eu me dedicaria ao plantio da minha segunda fileira de estacas ou mourões e a esse trabalho de vime durante todo o verão ou durante toda a estação seca, quando outro assunto a resolver me tomou mais tempo do que seria possível imaginar que fosse sobrar. Capítulo 8. Conhecendo o lugar. Como mencionei, eu tinha um grande plano de conhecer toda a ilha. Primeiro fui até o riacho e depois até o local em que construí o meu canamanchão, de onde eu tinha uma abertura enorme para o mar do outro lado da ilha. Então decidi viajar bastante até a beira-mar desse lado. Assim, levando a arma, um machado, cachorro e uma quantidade maior de pólvora e chumbo do que o habitual, com 2 bolachas e um bom punhado de pastas na sacola para minha alimentação, comecei a jornada. Quando cheguei ao vale onde ficava o canamanchão, como falei acima, cheguei a avistar o mar ao oeste. E sendo um dia muito claro, eu praticamente desvendei a terra. Se era uma ilha ou um continente, eu não sabia dizer, mas era muito alto e se estendia do oeste para o oeste e sudoeste por uma distância muito grande, que pelo meu palpite não poderia ser menos de 15 ou 20 léguas. Eu não saberia dizer que parte do mundo poderia ser, mas apenas sabia que deveria fazer parte da América. E como concluí pelas minhas observações, devia ser perto dos domínios espanhóis, talvez fosse habitado por selvagens, onde se eu tivesse chegado estaria em pior condição do que agora. Portanto, concordei com as disposições da providência que eu começava a reconhecer e crer que tudo ordenava para o melhor. Então quero dizer que acalmei a minha mente com isso e parei de me afligir com desejos infrutíferos de estar lá. Além disso, depois de pensar um pouco sobre esse caso, considerei que se essa terra era a costa espanhola, eu certamente deveria uma vez ou outra ver alguma embarcação passar ou repassar de um jeito ou de outro. Caso contrário, seria a costa selvagem entre a região espanhola e o Brasil, onde são encontrados os piores selvagens, pois eles são canibais ou comedores de gente e nunca deixam de matar e devorar todos os corpos humanos que caem em suas mãos. Por causa dessas considerações, eu avançava muito lentamente. Achei esse lado da ilha, onde agora estava muito agradável do que o meu, aberto com campos suaves de savana, adornados com flores e gramados cheios de bosques muito bonitos. Vi papagaios em abundância e senti vontade de pegar um para amansá-lo e ensiná-lo a falar comigo, se possível. Consegui, depois de algum trabalho, pegar um papagaio jovem que eu abati com um pedaço de pau e, tendo cuidado dele, trouxe-o para casa. Mas demorou alguns anos para que eu pudesse fazê-lo falar.
No entanto, finalmente eu o ensinei a me chamar pelo nome com muita familiaridade, mas o acidente que se seguiu, embora seja bobagem, será muito divertido de contar. Eu estava me distraindo extremamente nesse passeio. Nos terrenos baixos encontrei animais que eu achei que fossem lebres e raposas, apesar de serem muito diferentes de todos os outros tipos que já tinha encontrado antes. Embora eu tenha matado vários deles, não saciei a vontade de comê-los. Eu não tinha necessidade de me arriscar, já que não me faltavam alimentos, principalmente aqueles que eram muito bons de 3 tipos, a saber, cabras, pombos e tartarugas marinhas, que somados às minhas uvas, o mercado Leadenhall, em Londres, não poderia ter fornecido uma mesa melhor para mim, guardadas as devidas proporções. E embora o meu caso fosse suficientemente deplorável, eu tinha grande motivo de gratidão por não ser inclinado a quaisquer excessos de comida, mas tinha mais do que o suficiente, inclusive guloseimas. Nessa caminhada, eu nunca andava mais de 2 milhas por dia, pois dava tantas voltas e reviravoltas para ver o que poderia descobrir que chegava bastante cansado ao local onde decidia passar a noite. Então eu me instalava numa árvore ou me cercava com uma fileira de estacas colocadas em posição vertical no chão, de uma árvore para outra, para que assim nenhuma criatura selvagem viesse até mim sem me despertar. Assim que cheguei à beira-mar, fiquei surpreso ao ver que eu tinha definido meu destino no pior lado da ilha, porque ali de fato a costa estava coberta de inúmeras tartarugas, enquanto que do outro lado eu tinha encontrado apenas 3 em 1 ano e meio. Ali também havia um número infinito de aves de muitos tipos, algumas que eu conhecia, outras que eu nunca tinha visto antes, muitas delas de muita boa carne, mas entre essas eu não conhecia o nome de nenhuma, exceto as que são chamadas de pinguins. Eu poderia ter atirado em quantas quisesse, mas era muito contido com relação à minha pólvora e ao meu chumbo. Portanto, eu preferia matar uma cabra quanto possível, porque poderia me alimentar melhor. Embora existissem muitas cabras ali, mais do que do meu lado da ilha, era muito mais difícil chegar perto delas, já que a região era plana e uniforme, e elas me viam muito antes do que quando eu estava nas colinas. Confesso que esse lado do território era muito mais agradável do que o meu então. Mas eu ainda não tinha a menor inclinação para me mudar, pois já havia me fixado na minha habitação, que se tornou um lugar natural para mim. De tal modo que o tempo todo parecia que eu estava ali como se estivesse numa jornada longe de casa. No entanto, viajei ao longo do litoral para o leste, suponho que cerca de 12 milhas. Em seguida, enterrei uma grande tora na costa para marcar um ponto de referência. Decidi voltar para casa e que a próxima saída que eu fizesse seria a leste da minha habitação, pelo outro lado da ilha, para contorná-la até chegar à minha tora novamente. Peguei outro caminho para voltar, diferente do que fui na ida, achando que poderia manter toda a ilha tão facilmente sob a minha visão, que eu não poderia deixar de encontrar a minha moradia principal visitando a região. Mas estava enganado, porque depois de voltar cerca de 2 ou 3 milhas, eu havia descido num vale muito grande, totalmente rodeado de colinas. E essas colinas eram tão cobertas de bosques que eu não conseguia ver qual era o meu caminho em qualquer direção, a não ser a do sol, e mesmo assim, se eu soubesse muito bem a posição do sol nessa hora do dia. Aconteceu para o cúmulo da minha desgraça que o tempo ficou nebuloso por 3 ou 4 dias enquanto eu estava no vale. Então, não sendo capaz de ver o sol, perambulei muito desconfortavelmente. Por fim, fui obrigado a encontrar o litoral, procurar a minha tora e voltar da mesma maneira que fui. Assim, aos poucos, em pequenos trechos, voltei para casa, pois como o tempo estava excessivamente quente, a minha arma, a munição, o machado e outras coisas tornaram-se muito pesadas. Nessa caminhada, meu cachorro surpreendeu uma cabritinha e se apoderou dela. Corri para pegá-la e salvei viva do cachorro. Tive grande vontade de levá-la para casa, porque andava pensando se não seria possível pegar um cabrito ou 2 para criar uma raça de cabras mansas que poderiam me abastecer quando a minha pólvora e o meu chumbo tivessem acabado. Fiz uma coleira para essa pequena criatura e com um cordão feito de um fio de corda, que eu sempre carregava comigo, levei a cabrita, embora com alguma dificuldade, até o caramanchão, onde a coloquei e a soltei, pois eu estava muito impaciente para chegar em casa, de onde estivera ausente por mais de 1 mês. Não posso expressar a satisfação que senti ao entrar na minha velha cabana e deitar-me na rede. Essa pequena jornada errante, sem lugar estabelecido para me abrigar, tinha sido tão desagradável para mim que a minha própria casa, como eu a chamava, era um assentamento perfeito para mim em comparação com isso. E tornava cada coisa tão confortável para mim que decidi nunca mais me afastar para longe dali novamente, enquanto fosse meu destino ficar na ilha. Tirei uma semana em casa para descansar e me regalar depois da minha longa viagem, durante a qual a maior parte do tempo foi tomada pela árdua tarefa de fazer uma gaiola para o meu Paul, que haveria de se tornar um mero animal doméstico e se familiarizar comigo. Então comecei a pensar no pobre filhote que deixei confinado dentro do meu pequeno cercado. Decidi ir buscá-lo para levá-lo para casa ou dar-lhe alguma comida. Então fui e o encontrei, como o havia deixado, de onde na verdade ele não poderia sair, mas estava quase morrendo de fome por falta de comida. Cortei os galhos de árvores e aos ramos de arbustos que poderia encontrar e joguei tudo para o pequeno animal. Estando alimentado, eu amarrei como fizera antes para levá-lo embora, mas ele estava tão dócil por causa da fome que eu não precisaria tê-lo amarrado, pois me seguiu como um cachorro. E como eu alimentava o filhote continuamente, essa criatura ficou tão amorosa, tão gentil e tão afeiçoada que a partir desse momento se tornou um dos meus animais domésticos também, e nunca mais me abandonaria. A estação chuvosa do equinócio de outono chegou e eu comemorei o dia 30 de setembro da mesma maneira solene de antes,
como o aniversário do meu desembarque na ilha, fazendo agora 2 anos, sem qualquer perspectiva a mais de ser liberto do que no primeiro dia em que cheguei lá. Passei esse dia inteiro humildemente agradecendo as muitas e maravilhosas misericórdias com as quais minha condição solitária era preenchida, e sem as quais eu teria sido infinitamente mais miserável. Rendi humildes e calorosas graças por Deus ter se agradado de se revelar a mim, de modo a tornar possível que eu pudesse ser mais feliz nessa condição solitária do que haveria de ter sido em liberdade na sociedade e em todos os prazeres do mundo. E porque Ele podia compensar completamente as deficiências do meu estado solitário e a falta da sociedade humana, pela sua presença e pelas comunicações de sua graça para minha alma, apoiando, confortando e me encorajando a depender de sua providência desse lugar e esperando por sua presença eterna dali em diante. Foi então que eu comecei a sentir profundamente o quão mais feliz era essa vida que eu agora levava, apesar de todas as circunstâncias miseráveis do que a vida dos ímpios, amaldiçoada e abominável que eu levara durante toda aquela época passada dos meus dias. Agora estavam mudadas tanto as minhas tristezas como as minhas alegrias e completamente alterados os meus desejos. As minhas afeições mudaram de gostos e os meus prazeres eram totalmente diferentes dos que tinham sido na minha primeira vinda ou de fato nesses 2 anos passados. Antes, enquanto eu caminhava para caçar ou para ver a região, a angústia da minha alma em razão do meu estado irrompia sobre mim subitamente. O meu coração morria dentro de mim ao pensar que eu estava nesses bosques, nessas montanhas, nessas solidões, como um prisioneiro trancado sem redenção entre as eternas barreiras do oceano de uma região selvagem, deserta e inabitada. No meio da maior calmaria da minha mente, esse pensamento irrompia em mim como uma tempestade. Eu retorcia as mãos e chorava como uma criança. Às vezes era surpreendido no meio do meu trabalho. Então eu imediatamente me sentava e suspirava. Olhava para o rebolo por 1 ou 2 horas seguidas, e esse mal ainda poderia piorar em mim, pois se eu pudesse me derramar em lágrimas ou explodir em palavras, tudo se dissiparia, e a dor, depois de eu ter me exaurido, diminuiria. Mas então comecei a me exercitar com novos pensamentos. Eu lia diariamente a palavra de Deus e aplicava todos os confortos ao meu estado atual. Certa manhã, estando muito triste, abri a Bíblia nessas palavras, abre aspas, de maneira alguma te deixarei, nunca mais te abandonarei, fecha aspas. Imediatamente me ocorreu que essas palavras eram para mim. Caso contrário, por que elas seriam dirigidas a mim de tal maneira, exatamente no momento em que eu estava de luto pela minha condição, como alguém abandonado por Deus e pelos homens? Bem, então, eu disse, se Deus não desiste de mim, que mal podia existir nisso? Pouco importa que o mundo inteiro possa me abandonar, pois olhando por outro lado, se eu tivesse tudo no mundo, mas perdesse o favor e a bênção de Deus, não haveria comparação na perda. A partir desse momento comecei a concluir em minha mente que era possível ser mais feliz nessa condição abandonada e solitária do que provavelmente jamais seria em qualquer outra posição particular no mundo. E com esse pensamento eu renderia graças a Deus por ter me levado a esse lugar. Eu não sei o que foi, mas esse pensamento se chocava com alguma coisa em minha mente e não ousava falar as palavras. Abre aspas. Mas como você pode se tornar tão hipócrita? Fecha aspas. Eu disse a mim mesmo, murmurando. Abre aspas, a ponto de pretender ser grato por uma condição do qual você precisa se esforçar para se alegrar, quando no fundo preferiria sinceramente orar para ser liberto? Fecha aspas. Então parei por aí. Mas embora eu não pudesse dizer e agradecer a Deus por estar lá, eu sinceramente dei graças a Deus por abrir os meus olhos, mesmo que fosse pelas providências divinas mais aflitivas, para que eu pudesse ver a antiga condição da minha vida, lamentar os meus pecados e me arrepender. Eu nunca tinha aberto ou fechado a Bíblia, mas a minha alma, do fundo do meu ser, bem dizia a Deus por ter guiado minha amiga na Inglaterra, sem qualquer ordem minha, a empacotar este livro entre as minhas coisas e por me ajudar depois a salvá-lo do naufrágio do navio. Assim, e nessa disposição mental, comecei o meu 3º ano. Embora eu não queira incomodar, aliás, o leitor com a questão de lhe prestar contas em detalhes do meu trabalho nesse ano, tanto como no primeiro, no entanto, em geral, é bom que seja observado que eu raramente ficava ocioso, pois dividia o meu tempo regularmente de acordo com as várias ocupações diárias que se apresentavam diante de mim. Em primeiro lugar, o meu dever para com Deus é a leitura das Sagradas Escrituras, para as quais eu constantemente separava algum tempo, 3 vezes ao dia, todos os dias. Em segundo lugar, a saída com a minha arma para obter comida, que geralmente me tomava até 3 horas, todas as manhãs, quando não chovia. Em terceiro lugar, a arrumação, o corte, a conservação e o cozimento daquilo que eu tinha matado ou pego para o meu suprimento. Todas essas coisas ocupavam grande parte do meu dia. Além disso, deve-se considerar que, ao meio-dia, quando o sol estava no zênite, a intensidade do calor era grande demais para se agir, de modo que restavam cerca de 4 horas da tarde, como tempo total que eu supostamente teria para trabalhar, exceto quando às vezes eu trocava o horário da minha caçada e do trabalho, e então trabalhava de manhã e saía com a minha arma à tarde. Nesse curto período de tempo permitido para o trabalho, eu precisei incluir as minhas muitas horas perdidas por falta de ferramentas, de ajuda e de habilidade, além da excessiva dificuldade do meu trabalho de cada coisa que eu fazia. Por exemplo, levei 42 dias inteiros para fabricar as tábuas de uma prateleira longa que eu queria instalar na minha caverna, enquanto que 2 serradores com suas ferramentas e um cavalete teriam cortado 6 delas da mesma árvore em meio-dia. O meu caso foi o seguinte, eu precisava de uma árvore grande que deveria ser cortada porque as minhas tábuas teriam que ser largas. Demorei 3 dias cortando essa árvore e mais 2 tirando os galhos, para reduzi-la a uma tora ou pedaço de madeira.
Depois de muito cortar e podar, retirei lascas de ambos aos lados, até que a árvore começasse a ficar suficientemente leve para ser movida. Depois, virei-a e deixei um lado plano e liso, como uma tábua, de ponta a ponta. Então, virando esse lado para baixo, cortei o outro lado até conseguir uma prancha de cerca de 3 polegadas de espessura, lisa de ambos os lados. Qualquer pessoa pode julgar o estado das minhas mãos com esse trabalho, mas o esforço e a paciência me levaram a isso e a muitas outras coisas. Eu só observo essas coisas em particular para mostrar a razão pela qual tanto do meu tempo resultava em tão pouco trabalho, ou melhor, que algo não seria nada se fosse feito com ajuda e ferramentas. Era um vasto trabalho e exigia um tempo prodigioso ao ser feito sozinho e manualmente. Mas apesar disso, com paciência e dedicação, consegui fazer muitas coisas. E de fato, fiz cada coisa que as circunstâncias exigiram que eu fizesse, como será visto pelo relato que vem a seguir. Então eu esperava para os meses de novembro e dezembro a minha safra de cevada e arroz. O terreno que eu tinha arado e adubado para a plantação não era muito bom, pois, como observei, as mesmas sementes de cada um desses cereais não passavam de a quantidade de meio punhado, pois eu havia perdido uma safra inteira semeando na estação seca. Mas agora minha safra prometia ser muito boa, porém de repente descobri que corria o risco de perder tudo novamente por causa de inimigos de vários tipos difíceis de evitar, a começar pelas cabras e as criaturas selvagens que eu chamava de lebres, que, provando a doçura da relva, não saíam de lá noite e dia, pastando as folhas tão logo germinavam e tão rente que não dava tempo para que os brotos desenvolvessem como espigas. Para isso não vi outro remédio senão cercar o terreno com uma sebe, o que eu fiz com muita labuta, ainda mais por causa da rapidez necessária. No entanto, como a minha terra arada era pequena, adequada à minha colheita, tudo foi totalmente vedado em cerca de 3 semanas. Além disso, eu atirava em algumas dessas criaturas durante o dia e colocava o meu cachorro para vigiar à noite, amarrando-o numa estaca do portão, onde ele passava a noite toda latindo. Assim, em pouco tempo, os inimigos abandonaram o lugar e o cereal cresceu muito forte e saudável e começou a amadurecer rapidamente. Mas da mesma forma como os animais me arruinaram antes, enquanto o cereal era relva, então os pássaros estavam tão propensos a me arruinar quando as espigas começaram a surgir. Um dia eu fui ao lugar para ver como a plantação se desenvolvia e vi a minha pequena safra cercada de aves, de não sei quantos tipos, e que pareciam dispostas a ficar espiando até que eu fosse embora. Como sempre levava minha arma comigo, imediatamente atirei nelas. Assim que disparei, uma pequena nuvem de aves que eu não tinha visto levantou-se do meio da própria plantação. Isso me tocou sensivelmente, pois eu previa que em poucos dias elas devorariam todas as minhas esperanças, que eu passaria fome e que jamais seria capaz de fazer alguma colheita. E eu não saberia o que fazer. No entanto, decidi não perder a minha safra, se possível, embora devesse vigiá-la noite e dia. Em primeiro lugar, fui ver quais danos já haviam sido feitos e descobri que as aves haviam estragado boa parte da plantação, mas o que sobrou ainda estava verde demais para elas. Então a perda não seria tão grande, pois o restante provavelmente daria uma boa colheita se pudesse ser salva. Fiquei parado por um instante para carregar minha arma, e em seguida, ao ir embora, eu podia ver facilmente os ladrões pousados em cima de todas as árvores ao meu redor, como se esperassem que eu fosse embora, o que de fato se confirmou, pois enquanto eu andava para sair, como se estivesse indo embora, eu não estava tão fora de vista quanto eles, que caíram por um nos cereais novamente. Eu fiquei tão furioso que eu não tive paciência para esperar o último descer, sabendo que cada grão que eles comiam agora seria, como se pode dizer, uma migalha de comida a menos para mim, em consequência. Assim, chegando à cerca, atirei novamente e matei 3 deles. Era isso que eu desejava. Então eu os peguei e cuidei deles como nós cuidamos de ladrões notórios na Inglaterra. Enforquei-os em correntes para terror dos outros. Era impossível imaginar que isso teria o efeito que teve, pois as aves não voltaram aos cereais, como em suma, elas abandonaram toda aquela parte da ilha, e eu nunca mais vi um pássaro perto do local, enquanto meus espantalhos estiveram pendurados lá. Onde eu parei? Aqui, ó. Isso me deixou muito feliz, podem ter certeza. E assim, no final de dezembro, que era a época da nossa segunda safra do ano, eu fiz a colheita dos meus cereais. Eu estava precariamente equipado para isso, pois não tinha nem foice nem alfanje para cortar. Tudo que eu poderia fazer era fabricar algum instrumento do tipo com as espadas lacas ou os cutelos salvos entre as armas do navio. No entanto, como a minha primeira colheita foi pequena, não tive muita dificuldade em colhê-la. Em suma, fiz do meu jeito, pois não cortei nada, exceto as espigas que levavam num grande cesto que eu tinha feito, depois as esfregava com as mãos. No final de toda a minha colheita, descobri que de cada meio punhado de sementes, eu tinha quase 2 alqueires de arroz e cerca de 2 alqueires e meio de cevada. Quero dizer, pelo meu palpite, porque não tinha nada para usar como medida naquele momento. No entanto, isso foi um grande incentivo para mim, e eu previ que, no futuro, Deus se agradaria de me fornecer o sustento. E ainda dessa vez eu estava novamente perplexo, pois não sabia como moer ou fazer farinha dos meus cereais, nem de fato como limpá-los e separá-los, nem se fizesse farinha,
como transformá-la em pão, e se conseguisse fazer isso, ainda não saberia como assar. Todas essas coisas foram se juntando ao meu desejo de ter uma boa quantidade para armazenar e para garantir um suprimento constante. Então decidi não provar nada dessa colheita, mas para preservar tudo para a semeadura na próxima temporada. Enquanto isso, empregaria todo o meu estudo e as minhas horas de trabalho na realização desse grande trabalho de me abastecer de cereais e pão. Pode-se dizer verdadeiramente que então eu trabalhava pelo meu próprio pão. Acredito que poucas pessoas já pensaram muito sobre a estranha multidão de pequenas coisas necessárias ao fornecimento, produção, preparo, cuidado para se fazer e finalizar esse alimento chamado pão. Eu que estava reduzido ao mero estado natural achava isso desanimador no meu dia a dia e ficava mais evidente a cada hora, mesmo depois de eu ter conseguido o primeiro punhado de sementes de cereais que, como eu disse, surgiu de forma tão inesperada e surpreendente. Primeiro, eu não tinha arado para virar a terra, nem pau e enxada para escavá-la. Pois bem, isso eu conquistei fazendo uma pá de madeira, como observei, mas ela fazia o trabalho grosseiramente. E apesar de me custar muitos dias para fabricá-la, ainda assim por falta de ferro, ela não só desgastava logo, como tornava o meu trabalho mais difícil e muito ruim. Embora isso me aborrecesse, eu estava contente de trabalhar com paciência e suportava a dificuldade do desempenho. Quando o cereal foi semeado, eu não possuía nenhuma ancinho, mas fui forçado a me superar, arrastando comigo um grande e pesado galho de uma árvore para arranhar a terra, pois assim dizer, em vez de usar ancinho ou gadanho. Quando a plantação começou a germinar e brotar, como já observei, quantas coisas eu tive que cercar, segurar, cortar ou colher, curar e levar para casa, triturar, separar o joio e guardar. Em seguida, precisei de um moinho para moer, de peneira para selecionar, de fermento e sal para fazer o pão, e finalmente de um forno para assar. Pois todas essas coisas eu fiz sem nenhum desses instrumentos, como pôde ser observado. Mas mesmo assim, o cereal foi um conforto inestimável e também uma vantagem para mim. Tudo isso, como eu disse, foi muito trabalhoso e entediante, mas não havia remédio para essas coisas. Nem o tempo que eu dispunha para mim era tão grande, porque como eu o havia dividido, certa parte dele era reservada todos os dias para essas tarefas. Mas como decidi não usar os cereais para fazer pão até conseguir uma quantidade maior para mim, nos 6 meses seguintes eu tive que me aplicar completamente pelo trabalho e pela invenção a providenciar para mim os utensílios adequados à realização de todas as operações necessárias para tornar os cereais, quando os estivesse, adequados ao meu uso. Capítulo 9. Um barco. Mas primeiro eu deveria preparar mais terra, pois agora eu tinha sementes em quantidade suficiente para semear acima de 1 acre de terreno. Antes de fazer isso, precisei de pelo menos uma semana de trabalho para fazer uma pá que, quando pronta, era apenas uma lástima muito pesada e exigia redobrado esforço para se trabalhar com ela. No entanto, superei isso e fiz a semeadura em 2 grandes pedaços de terra, tão perto da casa quanto a minha mente poderia desejar. De casa quanto a minha mente poderia desejar. E cerquei os terrenos com uma boa sebe que eu sabia que haveria de crescer, cujas estacas ou mudas foram cortadas daquela árvore que eu tinha definido antes, de modo que eu sabia que dali a 1 ano teria uma sebe viva, que exigiria pouca manutenção. Esse trabalho não me tomou menos de 3 meses, porque uma grande parte dessa época era a estação das chuvas, quando eu não podia sair. Dentro de casa, isto é, quando chovia e eu não podia sair, encontrei ocupação nas seguintes atividades, sempre observando, todavia, que enquanto trabalhava, eu me distraía conversando com o meu papagaio, ensinando-o a falar. Rapidamente ensinei-o a reconhecer o seu próprio nome e finalmente a falar bem alto, Paul, que significa louro em inglês, e que foi a primeira palavra que eu ouvi falar na ilha por qualquer boca que não fosse a minha. Esse, entretanto, não era o meu trabalho, mas ajudava muito a suportá-lo. Nesse momento, como eu disse, eu tinha uma ótima tarefa para as minhas mãos, a saber, estudar, pois quaisquer meios, como fabricar algum vaso de barro de que de fato eu precisava muito, mas não sabia como obtê-los. Contudo, considerando o calor do clima, eu não duvidava que, se pudesse encontrar um pouco de argila, poderia fazer alguns potes que, após secarem ao sol, ficariam suficientemente duros e suficientemente fortes para suportar o manuseio e para conter qualquer coisa que estivesse seca e precisasse ser guardada para mim. E como isso era necessário para a preparação dos cereais, da farinha, etc., que era o que eu estava fazendo, resolvi fabricar alguns tão grandes quanto possível e adequados como jarros para conter o que deveria ser colocado neles. Seria fazer o leitor sentir pena de mim, ou melhor, rir de mim, se eu contasse de quantas mareias desajeitadas levei para preparar esta massa, de tantas coisas estranhas, disformes e feias eu fiz, de quantas caíram e quantas quebraram. O barro não ficava suficientemente firme para suportar seu próprio peso. Muitas coisas racharam com o calor excessivamente violento do sol por terem sido expostas apressadamente, e muitas se despedaçaram apenas com a remoção, tanto bem antes como bem depois de estarem secas. E em suma, como depois de ter trabalhado duro para encontrar a argila de cavar, misturar, levar para casa e moldar, eu só consegui fazer 2 grandes coisas feias de barro, que eu não ousaria chamar de jarros em cerca de 2 meses de trabalho. No entanto, como o sol deixou essas 2 coisas bem cozinhadas, muito secas e duras,
levantei-as cuidadosamente e coloquei-as de novo em 2 grandes cestas de vime que eu tinha feito de propósito para elas, para que não quebrassem. E entre os potes e as cestas havia um pequeno espaço de sobra que enchi com palha de arroz e cevada. Como esses 2 potes ficariam sempre secos, achei que conteria os meus cereais secos e talvez a farinha quando o cereal estivesse esfarelado. Apesar de ter fracassado tanto no meu plano de fazer potes grandes, ainda assim fiz várias coisas menores com maior sucesso, como pequenos potes redondos, pratos rasos, taças e jarras, enfim, qualquer coisa que as minhas mãos moldassem, e o calor do sol cozinhava com força espantosa. Mas nada disso atendia ao meu fim, que era fabricar um pote de barro para conter líquidos e ir ao fogo para o que nenhuma dessas coisas servia. Mas depois de algum tempo aconteceu o quê? Quando fiz uma grande fogueira para assar carne e fui retirá-la depois que estava pronta, encontrei um pedaço quebrado de um dos meus vasos de barro no fogo queimado tão duro como uma pedra e vermelho como uma telha. Fiquei agradavelmente surpreso ao ver isso e disse a mim mesmo que, se queimavam quebrados, certamente poderiam ser queimados inteiros. Isso me levou a estudar como fazer a montagem da minha fogueira para que ela queimasse os potes. Eu não tinha a menor noção de que era um forno, como que os oleiros usam, nem de como esmaltar com chumbo, embora eu tivesse chumbo para fazer isso. Mas coloquei 3 grandes jarras e 2 ou 3 potes empilhados, uns sobre os outros, e cerquei de lenha em volta dessa pilha, com um monte de brasas embaixo. Acendi e mantive a fogueira acesa com lenha fresca ao redor dos lados e em cima do topo, até ver os potes no interior completamente em brasa, observando que eles não rachavam de jeito nenhum. Quando os vi claramente vermelhos, deixei-os ficar nesse calor por cerca de 5 ou 6 horas até perceber que um deles, embora não estivesse rachado, começava a derreter e escorrer, pois a areia misturada com a argila derretia pela intensidade do calor e teria se transformado em vidro se eu tivesse continuado, olha só. Então abaixei a fogueira gradualmente até que os potes começaram a diminuir a cor vermelha. Tendo observado a noite toda, para não deixar o fogo diminuir muito rapidamente, de manhã eu obtive 3 boas, eu não vou dizer belas, jarras e 2 outros potes de barro, tão bem cozidos quanto eu poderia desejar, um deles perfeitamente esmaltado com o escorrimento da areia. Depois dessa experiência, não preciso dizer que não faltou mais nenhum tipo de louço para o meu uso, mas devo dizer que as formas, aliás, eram muito imperfeitas, como qualquer um pode supor, pois eu não tinha como fazê-las a não ser como as crianças fazem tortas de terra, ou como uma mulher faria tortas sem jamais ter aprendido a fazer a massa. Jamais nenhuma alegria por uma coisa de natureza tão pequena foi igual à minha quando descobri que tinha feito um pote de barro que suportaria o fogo. E foi difícil ter paciência para esperar até que esfriasse, antes de eu colocá-lo no fogo novamente, com um pouco de água para ferver um pouco de carne, o que deu admiravelmente certo. E assim, com um pedaço de cabrito, eu fiz um caldo muito bom, embora desejasse ter aveia e vários outros ingredientes necessários para torná-lo tão bom como eu gostaria que tivesse sido. A minha próxima preocupação seria conseguir um pilão de pedra para socar ou triturar um pouco de cereal, pois, quanto a um moedor, não havia possibilidade de chegar à perfeição dessa arte com um par de mãos. Para suprir esse desejo, eu estava em uma grande enrascada, porque de todas as profissões do mundo se havia uma para a qual eu nasci totalmente desqualificado, era de cortador de pedras. Além do mais, eu não tinha as ferramentas necessárias para fazer isso. Levei muitos dias para encontrar uma pedra grande, suficientemente forte para se fazer um buraco e ser moldada como um pilão. Eu não consegui encontrar nenhuma assim, exceto as que estavam na rocha sólida e que eu não tinha como escavar, ou cortar. Aliás, na ilha não existiam rochas de dureza suficiente, pois eram todas de pedra arenosa quebradiça que não suportariam o peso de um socador pesado, nem moeriam cereais sem enchê-los de areia. Então, depois de muito tempo perdido em busca de uma pedra, desisti e resolvi procurar um grande bloco de madeira dura, que foi muito mais fácil de achar. Consegui um tão grande que quase não tive força para puxá-lo, arredondá-lo e moldá-lo pelo lado de fora com o machado e a machadinha. Em seguida, com a ajuda de fogo e infinito trabalho, fiz uma cavidade nele com os índios, como os índios no Brasil fazem as suas canoas. Depois disso, fabriquei um grande e pesado pilão ou batedor de madeira chamado pau-ferro. E assim preparado, coloquei o pilão de lado, aguardando a minha próxima safra de cereais, quando eu havia proposto a mim mesmo moer, ou melhor, triturar o cereal como farinha para fazer pão. A minha próxima dificuldade seria fazer uma peneira ou crivo para passar a farinha, separando-a do farelo e da casca, sem o que não seria possível obter nenhum pão. Era uma coisa muito difícil até mesmo de pensar, pois eu tinha certeza de que eu não possuía nada do que era necessário para fazer uma peneira, quero dizer, nem uma lona fina e clara, nem qualquer outro material pelo qual a farinha pudesse passar. Então fiquei parado por muitos meses sem saber realmente o que fazer. Da roupa branca não havia sobrado nada, a não ser alguns meros trapos. Eu tinha pelo de cabra, mas não sabia como fiar, nem tecer, e mesmo que soubesse, estaria sem ferramentas para trabalhar com isso. Eu não encontrei remédio para isso, até que finalmente lembrei que tinha entre as roupas dos marinheiros que foram salvas do navio algumas bandanas de chita ou musselina.
Então, com alguns pedaços delas, eu fiz 3 peneiras pequenas, bastante apropriadas para o trabalho, e assim eu as usei por alguns anos. O que eu fiz depois será mostrado no momento certo. A parte da panificação seria a próxima coisa a ser considerada. Como eu haveria de fazer o pão quando dispusesse do cereal? Para começar, eu não tinha fermento, aliás. Quanto a isso, não haveria como suprir essa necessidade, então eu não me preocupei muito. Mas quanto ao forno, eu estava realmente em apuros. Por fim, descobri um jeito para isso também, a saber, fiz alguns vasos de barro muito largos, mas não profundos, isto é, com uns 2 pés de diâmetro e não acima de 9 polegadas de profundidade, que foram queimados no fogo, como eu tinha feito com os outros e os coloquei à parte. Quando precisava cozinhar, eu acendia um grande fogaréu na minha lareira, que eu tinha forrado com alguns tijolos quadrados de meu próprio cozimento e da minha própria queima também, embora eu não devesse chamá-los de quadrados. Quando a lenha estava queimada em brasas ou carvão, eu as espalhava na frente dessa lareira de modo a cobrir tudo e lá deixava até a lareira ficar muito quente. Em seguida varria as brasas e colocava o meu pão ou os meus pães e enterrava o pote de barro em cima deles e espalhava as brasas ao redor de todo o lado de fora da panela para manter e acrescentar o calor. E assim, como no melhor forno do mundo, eu assava os meus pães de cevada. E em pouco tempo eu me tornei um excelente padeiro e confeiteiro, pois fazia vários bolos, além de pudins e arroz. Mas eu não fazia tortas, porque não tinha nada para colocar dentro delas, a não ser que as fizesse com carne de aves ou de cabras. Ninguém deve se admirar com o fato de que todas essas coisas me ocuparam a maior parte do terceiro ano da minha morada ali, porque é para ser observado que no intervalo dessas coisas eu tive minha nova colheita e o cultivo para administrar. Colhi os cereais na estação e levei-os para casa da melhor maneira possível. Guardei as espigas nos meus cestos grandes até ter tempo de debulhá-las, porque eu não tinha nem terreira nem instrumentos para batê-las. E então, de fato, com o meu estoque de cereais aumentando, eu realmente queria tornar o meu celeiro maior. Eu queria um lugar para guardá-los, pois o aumento dos cereais agora me rendeu tanto que eu tinha cerca de 20 alqueires da cevada e tanto ou mais de arroz. De modo que agora tinha resolvido começar a usá-la à vontade, porque o meu estoque desses alimentos já tinha acabado havia um bom tempo. Também resolvi ver qual quantidade seria suficiente para mim por um ano todo, para semear apenas uma vez por ano. No total, descobri que os 40 alqueires da cevada e arroz eram muito mais do que eu poderia consumir em um ano. Então resolvi semear cada ano apenas a mesma quantidade semeada no último ano, na esperança de que tal quantidade me abasteceria plenamente de pão e outros alimentos assim. Enquanto essas coisas estavam acontecendo, tenho certeza de que os meus pensamentos discorreram muitas vezes sobre a perspectiva da terra que eu tinha visto do outro lado da ilha. E eu não estava sem desejo secreto de ir até a costa dessa terra, imaginando que, se avistasse o continente, alguma região habitada, eu poderia encontrar uma maneira ou outra de me transportar mais longe e talvez, enfim, encontrar alguns meios de fuga. Mas em todo esse pensamento eu não fiz nenhuma consideração para o perigo de cair nas mãos de selvagens, que talvez poderiam ser, como eu tinha motivos para pensar, até muito piores do que os leões e os tigres da África, pois, uma vez que estivesse em poder deles, eu correria o risco de mais de 1000 vezes em uma de ser morto e talvez de ser devorado. Isso porque eu tinha ouvido dizer que os povos da costa caribenha eram canibais ou comedores de gente, e sabia pela latitude que eu não poderia estar longe dessa costa. Então, mesmo supondo que eles não fossem canibais, ainda assim poderiam me matar, como aconteceu com muitos europeus que tinham caído em suas mãos, mesmo quando estavam em números de 10 ou 20 juntos, muito mais do que eu, que era apenas um, e poderia opor pouca ou nenhuma defesa. Todas essas coisas, como eu dizia, que eu deveria ter considerado muito bem, e que depois de entrarem em meus pensamentos, não me causaram nenhuma apreensão no início. Na minha cabeça só corria poderosamente o pensamento de abordar essa costa. Nessa hora desejei estar com meu menino Shirley e o escaler longo com vela de ombro de carneiro, com o qual naveguei mais de 1000 milhas na costa da África, mas isso foi em vão. Assim pensei em dar uma olhada no bote do nosso navio, que, como eu disse, havia sido lançado longe da costa durante a tempestade por ocasião do nosso naufrágio, e continuava quase na mesma situação inicial, a saber, emborcado pela força das ondas e pelos ventos, quase de cabeça para baixo, em cima de uma duna de areia grossa na praia, mas sem água sobre ele como antes. Se eu tivesse ajuda para reformá-lo e relançá-lo na água, esse bote teria sido suficientemente bom e eu poderia ter voltado ao Brasil nele com bastante facilidade, mas eu poderia ter previsto que poderia revirá-lo e colocá-lo na posição vertical só para poder me movimentar pela ilha. No entanto, fui ao bosque, cortei rolos e alavancas e levei-os até o barco. Decidi a tentar o que pudesse fazer, sugerindo para mim mesmo que, se conseguisse revirá-lo, eu poderia reparar os danos recebidos e transformá-lo numa embarcação muito boa, com a qual eu poderia entrar no mar com muita facilidade. Não poupei nenhum esforço de fato na execução desse trabalho infrutífero. Acho que gastei 3 ou 4 semanas fazendo isso. Por fim, reconhecendo ser impossível levantá-lo com a minha pouca força, comecei a escavar a areia embaixo dele para solapá-lo e assim fazê-lo cair, colocando pedaços de madeira para empurrá-lo e guiá-lo para a direita na queda. Mas quando eu terminei essa escavação, não consegui mexê-lo para cima novamente, nem entrar por baixo dele, e muito menos movê-lo
para a frente em direção à água. Então fui forçado a desistir. Mas mesmo assim, embora eu tivesse desistido das esperanças do barco, o desejo de me aventurar rumo ao continente aumentava em vez de diminuir na medida que os meios para isso pareciam impossíveis. Isso me levou a pensar se não seria possível eu próprio construir, mesmo sem ferramentas adequadas sozinho, ou como eu poderia dizer, sem a ajuda de outras mãos, uma canoa ou piroga, como os nativos desses climas constroem do tronco de uma árvore grande. Isso eu não só achei possível, mas fácil de fazer. Fiquei extremamente satisfeito com os pensamentos de construir uma canoa assim, principalmente porque eu tinha muito mais conveniências ou recursos para fazer isso do que qualquer negro ou índio, mas de modo algum levei em consideração nenhuma das inconveniências particulares muito mais desfavoráveis do que as dos índios, que me colocavam abaixo deles, como por exemplo a falta de mãos para me ajudar a lançar a canoa quando estivesse pronta na água. Para mim, um obstáculo muito mais difícil de superar do que todas as consequências que a falta de ferramentas adequadas poderia ter para eles. De fato, de que me valeria escolher uma árvore enorme na floresta e derrubá-la com muita facilidade, e se ainda que eu fosse capaz de, com as minhas ferramentas, cortar e moldar o exterior do tronco na forma adequada de uma canoa e de queimar ou entalhar o interior para torná-lo oco, de modo a fazer uma canoa, e se mesmo depois disso tudo, repito, eu fosse obrigado a deixar a canoa exatamente lá onde a fabriquei, por não ser capaz de lançá-la na água. Alguém poderia cogitar que, enquanto construía essa canoa, eu não tinha feito a menor reflexão na minha mente a respeito dessa circunstância peculiar, para não ter imaginado imediatamente como deveria colocá-la no mar. Mas os meus pensamentos estavam tão concentrados na minha viagem pelo mar que eu nenhuma vez considerei como deveria tirá-la de terra firme. E que, de fato, por sua própria natureza, seria mais fácil para mim guiá-la ao longo de 45 milhas no mar, do que transportá-la por cerca de 45 braças em terra, onde ela estava, para colocá-la flutuando na água. Passei a trabalhar nesse barco mais insanamente do que qualquer homem jamais teria feito com seus sentidos mais espertos. Fiquei satisfeito com o plano sem determinar se teria capacidade para realizá-lo. Quanto à dificuldade de lançar o meu barco, não é que essa preocupação nunca me viesse à minha cabeça, mas fui eu que coloquei um ponto final nas minhas questões sobre isso com essa resposta tola que dei a mim mesmo. Abre aspas. Vamos primeiro fazer essa coisa e eu garanto que vou encontrar um jeito de uma maneira ou de outra de transportá-la quando ficar pronta, fecha aspas. Esse método era o mais absurdo, mas a ânsia da minha fantasia prevaleceu e eu comecei a trabalhar. Derrubei uma árvore de cedro, questionando muito se Salomão chegou a ter um parecido na construção do Templo de Jerusalém. O cedro tinha 5 pés e 10 polegadas de diâmetro na parte inferior, perto do toco, e 4 pés de 11 polegadas de diâmetro ao final de 22 pés. Depois disso, diminuiu um pouco e depois se dividia em ramos. Não foi sem um trabalho infinito que eu derrubei essa árvore. Passei 20 dias cortando e aparando a parte inferior. E levei mais 14 dias para cortar galhos e ramos, além da vasta e espessa copa que cortei e aparei com machado e machadinha no trabalho insano. Depois disso, me custou um mês para dar-lhe forma, moldá-lo na proporção e torná-lo algo parecido com o fundo de um barco, para que pudesse flutuar na vertical, como deveria ser. Demorei ainda quase 3 meses para limpar a parte interna, trabalhá-la e fazer dela uma canoa perfeita. Isso eu fiz, de fato, sem usar fogo, com um mero martelo e um cinzel, e pela força do trabalho duro, até que a árvore se tornasse uma piroga muito bonita, suficientemente grande para levar 26 homens e, consequentemente, suficientemente grande para me levar com toda a minha carga. Quando terminei esse trabalho, fiquei extremamente satisfeito. O barco era realmente muito maior do que qualquer canoa ou piroga feita de uma árvore que eu já tinha visto na minha vida. Isso à custa de muitas pancadas e com muito sacrifício, podem ter certeza. E então só faltava uma coisa, colocá-la na água. E assim que a colocasse na água, não tenho dúvida de que começaria a viagem mais louca e mais improvável, jamais imaginada, jamais realizada. Mas todos os meus truques para colocá-la na água falharam, embora também me custasse um trabalho infinito. A canoa estava a cerca de 100 jardas da água, não mais do que isso. Mas o primeiro inconveniente é que ela estava numa colina íngreme em direção ao riacho. Meu Deus do céu. Bem, para remover esse obstáculo, resolvi cavar a superfície da terra e fazer um declive. Comecei isso à custa de um sofrimento prodigioso. Então, quem reclamaria de ter que se sacrificar quando tem sua liberdade em vista, sua libertação em vista? Mas, apesar de todo esse trabalho e dessa dificuldade removida, ainda estava quase a mesma coisa, pois eu não conseguia mover a canoa mais do que o outro bote. Então, medi a distância do terreno e decidi escavar um dique, ou canal, para levar a água até a canoa, vendo que não conseguiria levar a canoa até a água. Bem, iniciei essa obra, e à medida que avançava no trabalho, calculei a profundidade que deveria ser escavada, a largura e a quantidade de coisas que deveriam ser jogadas fora. Assim descobri que com o número de mãos que eu tinha, sem mais ninguém além de mim, eu demoraria 10 ou 12 anos para dar conta disso, porque a encosta era tão alta que na extremidade superior o canal precisaria ter pelo menos 20 pés de profundidade. Enfim, embora com grande relutância, desisti dessa tentativa também. Isso me entristeceu profundamente o coração, então eu percebi, embora tarde demais, a loucura de começar um trabalho antes de contar o custo e antes de julgar corretamente minha própria força para levá-lo a bom termo.
No meio dessa empreitada, terminei o meu quarto ano nesse lugar. Comemorei o meu aniversário com tanto conforto e com a mesma devoção de sempre, pois, pelo estudo constante e a séria aplicação da palavra de Deus e pela assistência de sua graça, ganhei um conhecimento diferente daquele que eu tinha antes. Passei a ter diferentes noções das coisas. Então eu olhava o mundo como algo remoto, com o qual eu não tinha nada a ver, sem expectativas e, na verdade, sem desejos a respeito disso. Em suma, eu não tinha nada a ver com isso, nem era provável que algum dia voltasse a ter. Assim, parecia que eu olhava o mundo talvez como as pessoas olham para ele, e na outra vida, isto é, como um lugar onde eu vivi, mas de onde saí, e bem que eu poderia dizer, como o pai Abraão para um homem rico, abre aspas, está posto um grande abismo entre nós e vós, fecha aspas. Em primeiro lugar, fui removido de toda a maldade desse mundo aqui. Eu não tinha nem a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Eu não tinha nada a cobiçar, porque eu tinha tudo do que era agora capaz de desfrutar. Eu era o senhor de toda a mansão, ou se quisesse, eu poderia me chamar de rei ou imperador de toda a região de que eu tinha posse. Não havia rivais, eu não tinha nenhum competidor para disputar a soberania ou comando comigo. Eu poderia colher cereais para carregar navios, mas eu não tinha esse uso, então só semeava o suficiente para minha necessidade. Eu tinha tartarugas em quantidade, mas então, e depois, uma só delas era o máximo que eu poderia usar. Eu tinha madeira suficiente para construir uma frota de navios e tinha uma quantidade de uvas para fazer vinho ou transformar esse espaço suficiente para carregar essa frota quando ela tivesse sido construída. Assim, só o que eu poderia fazer uso é que era valioso para mim. Eu tinha o suficiente para comer e suprir as minhas necessidades, mas o resto, o que era para mim? Se eu matasse mais carne do que poderia comer, o cachorro ou vermes haveriam de comê-la. Se eu semeasse mais cereais do que poderia comer, eles estragariam. As árvores que eu cortava ficavam jogadas no chão para apodrecer, e eu não teria outra serventia para elas, a não ser usá-las como combustível, mas eu só necessitava usar o fogo para preparar a minha comida. Em suma, a natureza e a natureza e a experiência das coisas ditaram para mim, após grande reflexão, que todas as coisas boas deste mundo não são melhores para nós do que elas são para nosso uso, e que tudo o que pudermos acumular para dar aos outros, nós aproveitamos tanto quanto podemos usar, e não mais. O avarento mais cobiçoso e miserável no mundo teria se curado do vício da cobiça se estivesse no meu caso, pois eu possuía infinitamente mais coisas do que saberia o que fazer com elas. Em mim não havia espaço para desejos, exceto de algumas coisas que eu não tinha, que eram apenas ninharias, mas que na verdade poderiam ser de grande uso para mim. Eu possuía, como mencionei, uma pequena soma em dinheiro, tanto em moedas de ouro como prata, no valor de 36 libras esterlinas, mas infelizmente essas coisas tristes permaneciam ali inúteis. Eu não tinha negócio para fazer isso. Eu frequentemente pensava comigo que daria de bom grado um punhado delas por alguns cachimbos de tabaco ou por uma moeda no manual para moer os meus cereais. Não, talvez eu até entregasse tudo em troca de 6 pennies de sementes de nabos e cenouras da Inglaterra, ou por um punhado de ervilhas e feijões em um frasco de tinta. Na situação em que estava, eu não poderia tirar a menor vantagem ou me beneficiar disso, então ficava ali esquecido numa gaveta, mofando com a umidade da caverna na temporada chuvosa. E se eu tivesse a gaveta cheia de diamantes, seria o mesmo caso. Eles não teriam nenhum valor para mim, por não terem nenhum uso. Eu tinha então levado o meu estado de vida a ser muito mais tranquilo em si do que era no início, muito mais tranquilo para minha mente e também para o meu corpo. Frequentemente eu me sentava à mesa agradecido e admirava a mão da providência de Deus, que assim preparava a minha mesa no deserto. Aprendi a olhar mais para o lado claro da minha condição e menos para o lado escuro e a considerar o que eu gostava e não o que eu queria. Isso às vezes me dava tantos confortos secretos que eu não conseguia expressá-los, Disso eu dou conhecimento aqui para colocar as pessoas descontentes que não conseguem desfrutar confortavelmente do que Deus lhes deu, a par disso, porque elas veem e cobiçam algo que Ele não lhes deu. Todos os descontentamentos pelo que queremos me parecer brotar da falta de gratidão pelo que temos. Outra reflexão foi de grande uso para mim e sem dúvida também seria para qualquer um que caísse em tão grande angústia quanto a minha. Através dela eu comparava a minha condição atual com aquela que inicialmente eu esperava que fosse, talvez mesmo com aquela que certamente teria sido se a boa providência de Deus não ordenasse maravilhosamente que o navio fosse lançado mais perto da costa, onde não só eu poderia alcançá-la, mas para onde eu poderia levar o que retiraria do navio para meu alívio e conforto, e sem a qual me faltariam ferramentas para trabalhar, armas para me defender, pólvora e chuma para buscar meu alimento. Passei horas inteiras, posso dizer dias inteiros, reproduzindo para mim mesmo, nas cores mais vivas, o que teria acontecido comigo se eu não tivesse retirado nada do navio, pois eu não conseguiria pegar nenhum alimento, a não ser peixes e tartarugas. Mas como isso aconteceu muito antes de encontrar algum deles, pensei ainda que eu certamente haveria percebido antes disso, e também que se não tivesse percebido, eu teria sobrevivido como um mero selvagem, que se matasse uma cabra ou uma ave, ou qualquer astúcia, não teria como esfolar ou abrir a caça, nem como separar a carne da pele e das entranhas, nem como cortá-las, mas seria obrigado a rasgá-las com os meus dentes e puxá-la com as minhas garras, devorando-a como uma fera.
Essas reflexões me tornaram muito sensível à bondade da providência para comigo e muito agradecido pela minha condição atual, com todas as suas dificuldades e infortúnios. E essa parte também eu não posso deixar de recomendar a reflexão daqueles que em sua miséria são sujeitos a dizerem, abre aspas, não existe aflição como a minha, fecha aspas, para que considerem quão piores são os casos de tantas pessoas e como seu caso poderia ter sido pior se a providência tivesse julgado conveniente. Eu fiz outra reflexão que também me ajudou a confortar a minha mente com esperanças. Isso aconteceu comparando a minha situação atual com a que eu tinha merecido. Por esse motivo, eu tinha razão para esperar algo da mão da providência. Eu tinha vivido uma vida terrível, perfeitamente destituída do conhecimento e do temor de Deus. Eu havia sido bem instruído por pai e mãe, pois eles não deixaram de inspirar em mim, desde seus primeiros esforços, o respeito religioso de Deus em minha mente, o senso dos meus deveres e daquilo que a natureza e a finalidade do meu ser requeriam de mim. Mas, infelizmente, caindo cedo na vida marítima, que de todas as vidas é a mais destituída do temor de Deus, embora seus terrores estejam sempre diante dela, caindo cedo na vida do mar, repito, e na companhia de marinheiros, todo o pouco senso de religião que eu tinha mantido foi sufocado pelos meus camaradas, pelo endurecimento e o desprezo dos perigos, pela visão da morte ter se tornado habitual para mim, pela minha longa ausência de todos os tipos de oportunidades de conversar com alguém que não fosse um dos meus companheiros ou de fazer qualquer coisa que fosse boa ou tendesse para o bem. Tão vazio eu estava de tudo que era bom, ou do mínimo sentido do que eu era ou deveria ser, que nos maiores livramentos que desfrutei, como a minha fuga de Sali, o meu acolhimento pelo capitão do navio português, o sucesso da minha plantação no Brasil, o recebimento da minha carga da Inglaterra e coisas assim, eu jamais tive nem uma só vez as palavras, graças a Deus, nem na minha mente, nem na minha boca. Nem nas maiores aflições, ainda assim, eu tive um único pensamento de rogar a ele, ou de lhe dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Nunca. Eu sequer mencionava o nome de Deus, a menos que fosse para praguejar e blasfemar. Por muitos meses eu fiz terríveis reflexões em minha mente, como já observei por causa do meu passado e por causa da minha vida perversa e endurecida. Assim, quando eu pensava em mim, considerava quais providências específicas tinham me acudido desde a minha chegada nesse lugar e como Deus havia lidado generosamente comigo, não só tinha me punido menos do que a minha iniquidade mereceria, como havia tão abundantemente provido a minha subsistência, isso me deu uma grande esperança de que o meu arrependimento foi aceito e que Deus ainda tinha misericórdias guardadas para mim. Com essas reflexões, eu trabalhei a minha mente não apenas a resignação à vontade de Deus na presente disposição das minhas circunstâncias, mas até para uma sincera gratidão pela minha condição, da qual que ainda era um homem vivo, não deveria reclamar, visto que não tive a devida punição dos meus pecados, já que eu desfrutava de tantas misericórdias que eu não teria razões para esperar naquele lugar e nunca mais deveria murmurar contra a minha condição. Mas me rejubilar e render graças diariamente por esse pão de cada dia, que só uma multidão de maravilhas poderia me trazer. Porque eu deveria considerar que tinha sido sustentado inclusive por milagre, aliás, tão grande quanto o de Elias sendo alimentado por corvos, ou melhor, por uma longa série de milagres e que eu dificilmente poderia nomear um lugar na parte inabitada do mundo onde eu pudesse ter sido lançado mais a meu favor, um lugar onde, embora eu não tivesse sociedade, que era a minha aflição por um lado, também eu não encontrei bestas vorazes, nem lobos ou tigres furiosos para ameaçar minha vida, nem criaturas venenosas ou peçonhentas que começassem para me injuriar, nem selvagens para me assassinar e me devorar. Em suma, do mesmo modo que a minha vida de um lado era uma vida de tristeza, do outro era também uma vida de misericórdia. E para torná-la uma vida de conforto, não me faltava nada além de ser capaz de fazer com que o cuidado e o sentimento da bondade de Deus para comigo nessa condição fosse o meu consolo diário, e depois que eu tivesse feito uma justa melhoria nesses aspectos, eu seguiria em frente e não ficaria mais triste. Eu já estava ali há tanto tempo que muitas coisas que eu tinha levado para a terra para meu socorro ou tinham desaparecido ou estavam muito usadas e quase totalmente desgastadas. A minha tinta, como observei, vinha acabando havia algum tempo, pouco a pouco. Então, de vez em quando, eu a diluía com água até que ficou pálida, que quase não deixava nenhuma aparência de preto no papel. Mas enquanto durou, fiz uma dela para detalhar os dias do mês em que qualquer coisa notável acontecia comigo. E por esse registro de tempos passados, eu lembrei que havia uma estranha coincidência de datas entre vários eventos que aconteceram comigo, e que eu, se possuísse alguma inclinação supersticiosa para observar os dias como fatais ou afortunados, poderia ter razões para vê-los com muita curiosidade. Primeiro, eu havia observado que o mesmo dia em que rompi com meu pai e meus amigos e fugi para Hull, para ir ao mar, foi o mesmo dia em que depois fui levado pelo guerreiro de Sali e feito escravo. Em seguida, no mesmo dia do ano em que escapei dos destroços daquele navio em Yarmouth Roads, nesse mesmo dia, um ano depois, eu empreendi a minha fuga de Sali num barco. Depois, no mesmo dia do ano em que nasci, ou seja, no dia 30 de setembro, nesse mesmo dia eu tive a minha vida, então, milagrosamente salva 26 anos depois, quando fui lançado em terra nessa ilha. De modo que tanto a minha vida perversa como a minha vida solitária começaram ambas no mesmo dia. A próxima coisa ao acabar depois da minha tinta foi o meu suprimento, quer dizer, foram os biscoitos tirados do navio, que eu administrei até o último grau, permitindo-me comer apenas uma bolacha por dia durante um ano.
E depois ainda fiquei sem esse tipo de alimento por quase um ano depois de obter algum cereal da minha própria safra, que foi a grande razão para que eu me tornasse grato por ter tido alguma colheita e por ela ter ocorrido, como já observado, de forma quase milagrosa. As minhas roupas também começaram a esfarrapar fortemente. Quanto à roupa branca, eu não tinha nenhuma havia um bom tempo, exceto algumas camisas em tecido xadrez que encontrei nos baús dos outros marinheiros e que preservei cuidadosamente, porque muitas vezes eu não podia usar nenhuma outra roupa senão uma camisa. E foi de grande ajuda para mim que eu tivesse encontrado, entre todas as roupas masculinas do navio, quase 3 dúzias de camisas e ainda vários casacos pesados dos marinheiros, mas que de fato foram deixados de lado, pois eles eram muito quentes para o vestir. E embora fosse verdade que o tempo era extremamente quente e que não havia necessidade de roupas, eu não conseguia ficar nu, apesar de ter ficado inclinado para isso, o que eu não fiz, e nem poderia suportar o pensamento de fazer isso, embora estivesse sozinho. A razão pela qual eu não podia ficar nu é que eu não aguentava o calor do sol tão bem estando completamente nu, quanto com algumas roupas. Não, o calor frequentemente empolava minha pele, enquanto que, com uma camisa, o próprio ar fazia algum movimento e assobiava sobre a camisa e era 2 vezes mais refrescante do que sem ela. Além do mais, eu também não podia deixar de sair ao calor do sol sem boné ou chapéu, pois o sol incide com tanta violência nesse lugar que me daria dor de cabeça imediatamente se batesse direto na minha cabeça. Então eu não aguentava ficar sem boné ou chapéu, mas se colocasse o meu chapéu, a dor de cabeça logo passava. Ao perceber isso, comecei a pensar em pôr alguma ordem nos poucos pães que eu tinha e que chamava de roupas. Eu já havia acabado com todos os meus coletes e me ocorreu então fazer jaquetas com os grandes casacos pesados que estavam comigo e com outros materiais que eu possuía. Assim comecei a trabalhar como alfaiate, ou melhor, na verdade, fiz um trabalho muito pior que isso. No entanto, com a modificação, consegui confeccionar 2 ou 3 coletes novos que esperava usar por um bom tempo. Quanto aos calções ou ceroulas, a mudança feita ficou realmente lamentável, mesmo depois de pronta. Eu já mencionei que conservava a pele, ou melhor, o couro, de todas as criaturas que matava, quero dizer, de 4 patas. Eu as pendurava, esticadas com estacas ao sol, o que significa que algumas ficavam tão secas e duras que não serviam para nada, mas outras eram muito úteis. A primeira coisa que eu fazia com isso era um grande boné para minha cabeça, com o pelo para fora para escorrer a chuva. Eu me saí tão bem nisso que depois fiz um conjunto de roupas completo dessas peles, isto é, um colete e uma calça de comprimento nos joelhos, ambos bem soltos, pois eram para me manter mais refrescado do que aquecido. Não vou me omitir de reconhecer que foram feitos de maneira desajeitada, porque se eu era um carpinteiro ruim, eu era um péssimo alfaiate. No entanto, eles foram de grande serventia para mim, pois quando eu estava fora, se acontecesse de chover, com os pelos da jaqueta do boné do lado de fora, eu ficava completamente seco. Depois disso, gastei muito tempo e esforço para fazer um guarda-chuva. Eu estava, na verdade, precisando muito disso e tinha uma ótima ideia para fazer um. Eu tinha visto eles serem feitos no Brasil, onde são muito úteis por causa do muito calor que faz lá, e eu senti um calor tão grande aqui, maior até, por estar mais perto do equinócio. Além disso, como eu era obrigado a sair muito do lado de fora, seria uma coisa muito útil para mim, tanto para as chuvas como para o calor. Para fazer isso, tive muito trabalho e só com muito sacrifício consegui fazer qualquer coisa parecida para segurar. Bem, depois que pensei ter encontrado o caminho, estraguei uns 2 ou 3 antes de fazer aquele que tinha em mente, mas finalmente fiz um que atendeu razoavelmente bem. A principal dificuldade que encontrei era para fechar, pois eu conseguia abri-lo, mas se não fechasse e dobrasse não seria portátil de modo algum, e eu teria que levá-lo sempre acima da minha cabeça, o que não era desejável. No entanto, por fim, como eu disse, eu fiz um que me agradou, e eu o cobri com peles e com o pelo para cima, para escorrer a chuva como um telheiro, e para evitar o sol tão eficazmente de modo que eu pudesse sair no dia mais quente da estação, com maior vantagem do que poderia antes no dia mais frio, e quando eu não precisasse disso, eu podia fechá-lo e carregá-lo debaixo do meu braço. Assim eu vivia de modo bastante confortável, com a minha mente inteiramente disposta para resignar-me à vontade de Deus e me deixando totalmente à disposição de sua divina providência. Essa minha vida se tornou melhor do que a vida social, pois quando começava a lamentar a falta de conversa, eu me perguntava se conversar assim mesmo, mutuamente, com os meus próprios pensamentos e, como acho que posso dizer, inclusive com o próprio Deus, por meio de orações fervorosas, não era mesmo melhor do que o máximo desfrute da sociedade humana do mundo. Número 10. Cabras mansas. Não posso dizer que depois de tudo isso, por 5 anos, alguma coisa extraordinária tenha acontecido comigo, pois eu vivi no mesmo rumo, na mesma postura e no mesmo lugar como antes. As principais atividades que eu me dedicava, além do meu trabalho anual de plantar cereais e de curar as minhas uvas, de cujas provisões eu sempre mantinha estoque suficiente apenas para me abastecer por 1 ano, repito, além desse trabalho anual e da minha tarefa diária de sair com a arma, eu tinha a empreitada de fazer uma canoa para mim, que finalmente terminei. De modo que, escavando um canal para ela, de 6 pés de largura e 4 pés de profundidade, eu a levaria para o riacho a quase meia milha. Quanto à primeira, que era exageradamente grande, já que eu a fiz sem ter considerado de antemão, como deveria ter feito, de que maneira seria capaz de lançá-la, então jamais consegui levá-la até a água, levar a água até ela. Assim fui obrigado a deixá-la onde estava, como uma lembrança para me ensinar a ser mais sábio
da próxima vez. De fato, na vez seguinte, embora eu não pudesse arranjar uma árvore adequada, nenhum lugar onde eu não conseguiria água para que ela ficasse a uma distância menor do que, como eu disse, quase meia milha, no entanto, ainda assim, como vi que seria praticável no final, jamais desisti. Então, embora eu tenha levado quase 2 anos fazendo isso, nunca reclamei desse meu trabalho na esperança de ter um barco para finalmente ir para o mar. No entanto, apesar de minha pequena piroga ter ficado pronta, o tamanho dela de modo algum correspondia ao plano que eu tinha em vista quando fiz a primeira a saber de me aventurar em terra firme que ficava a mais de 40 milhas ao largo. Consequentemente, o pequeno poste do meu barco ajudou a colocar um fim a esse plano, e então não pensei mais nisso. Mas como eu tinha um barco, o meu projeto seguinte seria dar uma volta em torno da ilha, pois como eu tinha estado do outro lado cruzando por terra, mas só em um lugar, como já descrevi, então as descobertas que fiz nessa pequena jornada me deixaram muito ansioso para ver as outras partes da costa. Então agora que eu tinha um barco, eu não pensava em outra coisa que não fosse navegar ao redor da ilha. Para esse propósito, e para que eu pudesse fazer cada coisa com prudência e consideração, coloquei um pequeno mastro no meu barco. Também fiz uma vela com alguns pedaços de lona do navio que estava no depósito e que eu tinha em grande estoque comigo. Depois de montar o mastro e a vela e de testar o barco, achei que ia velejar muito bem. Então fiz pequenos paióis ou caixas em cada extremidade do meu barco para guardar provisões, coisas necessárias, munições, etc. e mantê-las secas, tanto da chuva como dos borrifos do mar, em um pequeno esconderijo comprido e oco que cortei dentro do barco, onde eu poderia colocar minha arma fazendo uma aba para pendurá-la e mantê-la seca. Também fixei o meu guarda-chuva na carlinha da popa como um mastro para ficar com todo sobre a minha cabeça e afastar o calor do sol de mim. E assim de vez em quando eu fazia pequenas viagens ao mar, mas nunca distantes, nem longe do pequeno riacho. Por fim, ansioso para contornar no meu pequeno reino, resolvi fazer a viagem e consequentemente abasteci o bote com 2 dúzias de pães de cevada, bolos, como seria melhor chamá-los, em formato de filão, um pote de barro cheio de arroz, um prato que eu comia muito, uma pequena garrafa de rum, metade de uma cabra, pólvora e chumbo para caçar e 2 grandes casacos pesados daqueles que, como já mencionei, eu havia recolhido dos baús dos marinheiros, dos quais peguei um para me deitar e outro para me cobrir à noite. Foi no dia de 6 de novembro, no 6º ano do meu reinado, ou do meu cativeiro, como preferirem, que parti nessa viagem que acabou sendo muito mais longa do que eu esperava, porque embora a ilha em si não fosse muito grande, quando cheguei ao lado leste dela, encontrei uma grande costeira que avançava cerca de 2 léguas no mar, com algumas pedras acima da água e algumas submersas, e adiante um barco de areia, que se estendia seco por mais meia légua, de modo que fui obrigado a percorrer um grande trecho no mar para dobrar a ponta. Quando eu descobri essa costeira, eu deveria desistir da minha empreitada e voltar, pois não sabia até que ponto poderia me aventurar e sair para o mar, e acima de tudo, duvidando de como haveria de retornar. Então larguei a âncora, porque tinha feito uma espécie de âncora com um pedaço de um gancho quebrado com garras que peguei do navio. Tendo amarrado meu barco, peguei a arma e fui para a terra, subi numa colina que parecia dominar aquela ponta de onde eu via a extensão total da ilha e resolvi me aventurar. Ao ver o mar da colina onde estava, percebi uma correnteza, de fato muito forte, que corria para o leste e até se aproximava da ponta. Prestei bastante atenção porque vi que lá poderia haver algum perigo e se eu entrasse poderia ser levado ao alto mar pela força dela e não seria capaz de voltar à ilha novamente. E de fato, se não tivesse antes subido nessa colina, creio que teria sido assim, pois havia a mesma correnteza do outro lado da ilha, só que ficava a uma distância maior. Vi que existia um forte redemoinho sobre a costa, então eu não tinha outra coisa a fazer senão sair da primeira correnteza, ou estaria realmente num redemoinho. No entanto, permaneci ali 2 dias, porque o vento que soprava muito forte em leste e sudeste contra a correnteza fazia o mar quebrar com violência na ponta, de modo que não era seguro para eu ficar muito perto da costa por causa da ressaca, nem ir muito longe por causa da correnteza. No 3º dia de manhã, como o vento diminuiu durante a noite, o mar estava calmo e eu me aventurei. Mas que eu sirva de alerta para todos os pilotos imprudentes e ignorantes, pois tão logo cheguei à ponta, a uma distância menor que o comprimento do barco a partir da costa, eu me encontrei em grande profundidade de água e numa correnteza semelhante à calha de um moinho que carregou o meu barco com tanta violência que, apesar de todos os meus esforços, eu não conseguia mantê-lo perto da margem e cada vez mais me afastava do redemoinho que estava à minha esquerda. Não havia vento soprando para me ajudar e tudo que eu poderia fazer com os meus remos não significava nada. Assim, comecei a achar que estava perdido, pois como havia correnteza em ambos os lados da ilha, eu sabia que em poucas léguas de distância eles deveriam se unir novamente. Então eu seria irremediavelmente arrastado. Não vi nenhuma possibilidade de evitar isso, de modo que eu estava sem outra perspectiva diante de mim, que não fosse perecer, não pelo mar, que estava bem calmo, mas de fome. Eu tinha de fato encontrado uma tartaruga na costa tão grande quanto eu poderia aguentar levantá-la. Então eu a joguei no barco e tinha um grande jarro de água fresca, quer dizer, era um dos meus potes de barro. Mas o que era tudo isso para ser levado ao vasto oceano, onde com certeza não havia costa, terra firme ou ilha, por 1000 léguas, pelo menos. Então eu vi como era fácil para a providência de Deus tornar até mesmo a condição mais miserável da humanidade ainda pior. Assim, dali, eu olhava para minha ilha solitária e desolada como o lugar mais agradável do mundo, e toda a felicidade que o meu coração poderia desejar era estar lá novamente.
Estendi os meus braços para ela com desejos ardentes. Ó, feliz deserto, eu disse, que eu nunca mais verei. Ó, criatura infeliz. Entretanto, eu me recriminava pelo meu temperamento ingrato por ter murmurado contra a minha condição solitária. Nesse momento, o que eu não daria para estar de novo na costa. Assim, nunca enxergamos o verdadeiro estado da nossa condição até que nos seja ilustrada por seus contrários, nem sabemos como valorizar o que gostamos, a não ser pela falta disso. É quase impossível imaginar a consternação em que eu me encontrava, sendo expulso da minha amada ilha, tal como ela me parecia então, levada a quase 2 léguas ao largo no oceano e no máximo desespero de jamais reconquistá-lo novamente. No entanto, trabalhei duro até na verdade ficar com minhas forças quase esgotadas. Mantive o meu barco tanto quanto possível para o norte, isto é, para o lado da correnteza onde o redemoinho estava. Por volta do meio-dia, quando o sol passava pelo meridiano, achei que senti uma brisa bem suave no rosto, soprando de sul e sudeste. Isso alegrou um pouco meu coração, especialmente quando, cerca de meia hora depois, chegou uma brisa bem suave. Nessa altura eu tinha chegado a uma distância assustadora da ilha, e se a menor nuvem ou o tempo nublado interferisse, eu estaria perdido desse jeito também, porque não tinha nenhuma bússola a bordo e nunca saberia como pilotar em direção à ilha uma vez que a perdesse de vista. Mas o clima continuou claro, eu me esforcei para levantar o mastro novamente e soltei a vela afastando-me para o norte tanto quanto possível para sair da correnteza. Assim que ajeitei o mastro e a vela e o barco começou a singrar, vi até pela limpidez da água que alguma alteração da correnteza estava perto, porque onde a correnteza era muito forte, a água ficava turva. Ao perceber a água clara, senti que a correnteza enfraquecia e imediatamente observei a leste, a cerca de meia milha, o mar quebrando em algumas rochas. Eram essas rochas que faziam com que a correnteza se dividisse novamente. O fluxo principal seguia mais para o sul, deixando as rochas para o nordeste, e o outro retornava pelo fluxo das rochas e fazia um forte redemoinho que corria de volta para o noroeste com uma correnteza muito forte. Aqueles que sabem o que é sentir alívio ao chegar no alto da escada, ou ser resgatado de ladrões na hora de ser assassinado por eles, ou melhor, quem já passou por esses momentos extremos, pode adivinhar qual foi a minha surpreendente alegria então. E como de bom grado eu coloquei o meu barco na correnteza desse redemoinho, e também diante do vento vigoroso com que a alegria estendi a minha vela nele, para correr alegremente ao vento, mesmo com a maré forte ou com algum redemoinho sobre os meus pés. Esse redemoinho me empurrou quase 1 légua no meu caminho de volta diretamente para a ilha, mas me deixou cerca de 2 léguas mais para o norte do que a correnteza que me levou inicialmente. De modo que quando cheguei perto da ilha, encontrei-me de frente para a costa norte da mesma, quer dizer, no outro extremo da ilha, oposto ao que saí. Quando tinha feito pouco mais de 1 légua no caminho com a ajuda dessa correnteza, o redemoinho, achei que ela havia passado e não me servia mais. No entanto, descobri que estava entre 2 grandes correntezas, a saber, a do lado sul, que me apressou, e a do lado norte, que ficava a cerca de 1 légua do outro lado. Repito, que estava entre essas 2 correntezas na esteira da ilha, quando descobri a água quase parada, não correndo de jeito nenhum. Mas tendo ainda uma brisa a meu favor, continuei me dirigindo diretamente para a ilha, embora o vento não estivesse tão forte quanto antes. Por volta de 4 horas da tarde, estando então a cerca de 1 légua da ilha, encontrei a ponta de rochas que ocasionou esse desastre, estendendo-se, como descrevi, mais para o sul e expulsando a correnteza ainda mais desse rumo. Tinha, claro, feito outro redemoinho para o norte que achei muito forte, mas não incidia diretamente sobre o meu curso que seguia a oeste, mas quase ao norte. No entanto, tendo um vento forte a meu favor, eu singrei através desse redemoinho, inclinando para noroeste. Perdão, gente. E quase 1 hora depois cheguei a cerca de 1 milha da costa, onde, estando a água calma, logo consegui atracar. Quando cheguei em terra, caí de joelhos e dei graças a Deus pelo meu livramento, resolvendo deixar de lado todo o pensamento de atribuir a minha salvação ao barco. E depois de me recuperar com as coisas que tinha a bordo, conduzi o meu barco perto da costa até uma pequena enseada que eu tinha visto sob algumas árvores, onde me deitei para dormir, totalmente esgotado com o trabalho e a fadiga da viagem. Eu estava então com grande dificuldade para decidir o caminho pelo qual voltaria para casa com o barco. Eu tinha corrido muito perigo e conhecia bem a situação para pensar na tentativa de voltar por onde tinha ido. Mas o que poderia existir do outro lado, refiro-me ao lado oeste, eu não sabia nem tinha qualquer intenção de correr mais riscos. Assim, só na manhã seguinte resolvi seguir o meu caminho ao longo da costa pelo oeste para ver se não havia algum riacho onde pudesse colocar a minha fragata em segurança para tê-lo novamente quando quisesse. Depois de navegar umas 3 milhas junto à costa, cheguei a uma enseada ou baía muito boa, de aproximadamente 1 milha, que se estreitava até chegar a um pequeno regato ou riacho, onde encontrei um porto muito convincente para a minha embarcação e onde a deixei como se estivesse num pequeno cais feito especialmente para ela. Ali eu a coloquei e, tendo guardado a minha barca bem segura, desci em terra para olhar ao redor e ver onde estava. Logo descobri que tinha passado um pouco do lugar onde estive antes, quando viajei a pé por aquela praia. Então, sem tirar nada do barco, além da arma e do guarda-chuva, pois estava extremamente quente, comecei a minha marcha.
O caminho era bastante confortável depois de uma viagem como a que eu tinha feito. Cheguei ao meu velho caramachão à noite, onde encontrei tudo de pé como deixei, porque sempre o mantive em boa ordem, sendo como disse a minha casa de campo. Passei sobre a cerca e me deitei à sombra para descansar o corpo, pois estava exausto e adormeci. Mas julgue se puder, quem lê a minha história, qual surpresa eu tive quando fui acordado do meu sono por uma voz me chamando pelo nome várias vezes. Robin, Robin, Robin Crusoe, pobre Robin Crusoe. Onde você está, Robin Crusoe? Onde está você? Onde você esteve? Eu estava dormindo tão profundamente, cansado de remar, ou da remada, como se diz, da primeira parte do dia, e da caminhada na última parte, que não acordei completamente, mas estava cochilando entre o sono e o despertar, e pensei ter sonhado que alguém falava comigo. Mas como a voz continuou a repetir, Robin Crusoe, finalmente comecei a acordar melhor. No início fiquei terrivelmente assustado, na mais extrema consternação, mas assim que meus olhos se abriram, eu vi o meu Paul sentado no topo da sebe. Imediatamente eu soube que tinha sido ele quem falou comigo, pois era nessa linguagem de lamentação que eu costumava conversar com ele e ensiná-lo a falar. E ele aprendeu tão perfeitamente que pousou no meu dedo e aproximou o bico do meu rosto, gritando: Pobre Robinson Crusoe, onde você está? Onde você esteve? Como chegou aqui? E coisas assim que eu lhe ensinara. No entanto, mesmo sabendo que era o papagaio e que de fato não poderia ser ninguém mais, levei um bom tempo antes que pudesse me recompor. Primeiro fiquei espantado pela criatura ter chegado lá. Depois, quando e como foi exatamente àquele local e a nenhum outro lugar. Mas como fiquei muito satisfeito de que não poderia ser ninguém, exceto a leal Paul, superei isso. Eu estendi a minha mão e chamá-lo pelo nome Paul. A criatura sociável veio a mim, sentou-se no meu polegar como costumava fazer, e continuou falando comigo. Pobre Robinson Crusoe, e como eu vim parar aqui? Onde eu fui? Como se tivesse ficado feliz em me ver de novo. Então eu o levei para casa junto comigo. Então eu estava cansado demais para vagar no mar por algum tempo e cansado demais por muitos dias ficar quieto e refletir sobre o perigo que passei. Eu ficaria muito feliz se tivesse o meu barco novamente do meu lado da ilha, mas não sabia se era praticável fazer isso. Quanto ao lado leste da ilha que tinha conhecido, eu sabia o suficiente para não me aventurar por lá. O meu coração encolhia e o meu sangue gelava só de pensar nisso. E quanto ao outro lado da ilha, eu não sabia como seria estar ali, mas supondo que a correnteza teria a mesma força contra a costa como a leste, eu poderia correr o mesmo risco de ser levado pelo fluxo e arrastado da ilha como já havia acontecido. Então, com esses pensamentos, eu me contentei de ficar sem a barca, embora ela fosse produto de tantos meses de trabalho para ser feita e de tantos mais para entrar no mar. Permaneci quase um ano com esse controle do meu temperamento, levando uma vida muito tranquila e sossegada, como se pode supor, com os meus pensamentos muitíssimo bem compostos quanto à minha condição. E totalmente confortado em me resignar às disposições da providência, eu achava que vivia muito feliz em todas as coisas, exceto quanto às companhias. Nesse meio tempo, melhorei em todos os exercícios da arte mecânica que as minhas necessidades me exigiam aplicação e acredito que possivelmente devo ter me tornado um bom carpinteiro, especialmente considerando as poucas ferramentas que eu tinha. Além disso, alcancei uma perfeição inesperada nos meus potes de barro quando imaginei corretamente fabricá-los com uma roda, o que ficou infinitamente mais fácil e melhor, pois eu fazia coisas redondas e moldadas que antes eram coisas realmente desagradáveis de se ver. Mas acho que nunca fiquei mais vaidoso do meu próprio desempenho, ou mais alegre com a descoberta de qualquer coisa do que quando consegui fazer um cachimbo de tabaco. E embora fosse uma coisa muito feia e desajeitada quando acabada e apenas vermelha e queimada como outros objetos de barro, ainda assim era firme e forte e soltava fumaça. Fiquei extremamente confortado com isso, pois sempre costumava fumar e havia cachimbos no navio, mas eu os esqueci no começo, não imaginando que houvesse tabaco na ilha, mas depois quando eu procurei no navio de novo não consegui achar nenhum. Também melhorei muito nos meus artigos de vime e fiz cestas úteis e necessárias em abundância, do jeito que a minha imaginação me mostrava. Embora não fossem muito bonitas, ainda eram muito convenientes e cômodas para guardar coisas ou para carregá-las para casa. Por exemplo, se eu matasse uma cabra longe de casa, eu poderia pendurá-la numa árvore, esfolá-la, prepará-la e cortá-la em pedaços e levá-la para casa numa cesta. E o mesmo para uma tartaruga. Eu poderia abri-la para pegar os ovos e um pedaço ou dois da carne. O que fosse suficiente para mim, levaria para casa numa cesta e deixaria o resto para trás. Além disso, grandes cestos profundos eram os recipientes dos meus cereais, que eu sempre debulhava e assim que secava e curava, eu guardava nesses cestos enormes. Comecei então a perceber que a minha pólvora diminuía consideravelmente. Essa era uma necessidade que para mim seria impossível suprir. Comecei a considerar seriamente o que deveria fazer quando não tivesse mais pólvora, quer dizer, como eu deveria matar uma cabra. Eu tinha, como foi observado no terceiro ano da minha estadia aqui, capturado uma cabrita que criei mansa, na esperança de capturar um cabrito macho, mas não deu certo de jeito nenhum, até que minha cabritinha virou uma cabra velha. Uma cabra velha, acho que era uma cabra velha, faltou um A aqui. Como jamais tive no meu coração a intenção de matá-la, por fim ela morreu meramente de velhice. Mas estando agora no 11º ano da minha residência, e como eu disse, com a minha munição acabando, e me pus a estudar alguma arte para e laçar as cabras, para ver se eu não poderia pegar alguma delas vivas, e particularmente queria
eu queria uma cabra adulta com filhotes. Para este propósito, fiz armadilhas para agarrá-las. Acredito que mais de uma vez as cabras caíram nelas, mas meu equipamento não era bom porque eu não tinha o fio de arame e eu sempre as encontrava quebradas e com as iscas devoradas. Por fim, resolvi tentar um alçapão. Então cavei vários poços grandes na terra em lugares onde eu tinha observado que as cabras costumavam se alimentar. Sobre os poços, coloquei obstáculos de minha própria criação também, com um grande peso sobre eles, e várias vezes coloquei espigas secas de cevadas e arroz sem a armadilha. Eu podia facilmente perceber que as cabras entravam e comiam os cereais porque via as marcas de suas patas. Finalmente coloquei 3 armadilhas numa noite. Na manhã seguinte encontrei todas ainda em pé, mas com as iscas comidas desaparecidas. Isso foi muito desanimador. Porém, alterei as minhas armadilhas e para não importunar com detalhes, indo uma manhã ver as minhas armadilhas, encontrei numa delas um grande bode velho e em outras 3 filhotes, um macho e 2 fêmeas. Quanto ao bode velho, eu não sabia o que fazer porque ele era tão feroz que eu não me atrevia a entrar no poço dele, quer dizer, para pegá-lo vivo, que era o que eu queria. Eu poderia tê-lo matado, mas esse não era o meu objetivo, nem responderia à minha finalidade. Então, eu até ajudei-o a sair. Ele fugiu como se estivesse apavorado. Só que então não fiz o que aprendi depois, que a fome é capaz de amansar um leão. Se o deixasse ficar 3 ou 4 dias sem comida e depois levasse um pouco de água para beber e em seguida algum cereal, ele teria ficado tão manso como um cabrito, porque as cabras são criaturas tratáveis, poderosas e sagazes quando bem manejadas. No entanto, dessa vez deixei-o ir, não sabendo fazer nada melhor naquele momento. Então, fui até os 3 cabritos, peguei-os um a um e os amarrei juntos com cordas e com alguma dificuldade levei todos para casa. Demorou um bom tempo antes deles se alimentarem, mas ao jogar-lhes um pouco de cereal doce, isso sustentou e eles começaram a ficar mansos. Então, descobri que se eu quisesse me abastecer de carne de cabra, quando não tivesse mais pólvora ou chumbo, criar e até amansar algumas, seria o meu único caminho e que talvez eu pudesse mantê-los em minha casa como um rebanho de ovelhas. Mas então me ocorreu que eu devia manter as que eram mansas separadas das selvagens, ou então todas sempre se tornariam selvagens quando crescessem. E a única maneira de fazer isso seria ter algum pedaço de terra fechado, bem cercado, tanto com cerca viva como de paliçada para mantê-las presas de forma eficaz, de modo que aquelas de dentro não pudessem sair e nem as de fora pudessem entrar. Essa seria uma grande empreitada para um par de braços, mas como percebi que fazer isso era uma necessidade absoluta, o meu primeiro trabalho foi encontrar um pedaço de terra apropriado, onde provavelmente houvesse relva para elas comerem, água para beberem e cobertura de sombra para mantê-las abrigadas do sol. As pessoas que entendem desses recintos vão achar que eu tive bem pouca astúcia quando escolhi um terreno aberto de pradaria ou savana, como as pessoas chamam os campos desse tipo nas colônias ocidentais, como o lugar mais apropriado para todas elas, com 2 ou 3 pequenos filetes de água fresca nele e uma extremidade bem arborizada. Digo que vão rir da minha previsão quando eu lhes disser que comecei por cercar esse pedaço de chão de tal maneira que a minha sebe ou paliçada teria no mínimo 2 milhas aproximadamente. No entanto, a loucura não estava na grandeza do círculo, porque se fossem 10 milhas, eu haveria de ter tempo suficiente para fazê-lo, mas no fato de eu não ter considerado que as minhas cabras ficariam tão selvagens no círculo desse tamanho, como se estivessem soltas por toda a ilha, e que eu teria tanto espaço para persegui-las que jamais conseguiria pegá-las. A minha cerca já estava iniciada e já avançava, creio eu, umas 50 jardas quando esse pensamento me ocorreu. Então parei imediatamente e por causa desse começo decidi fechar o terreno com apenas umas 150 jardas de comprimento por 100 jardas de largura, de modo que teria espaço suficiente para manter tantas cabras quanto quisesse ter durante um tempo razoável. E então, conforme o meu rebanho aumentasse, eu poderia adicionar mais terreno ao meu recinto. Isso era agir com alguma prudência e assim fui trabalhar com coragem. Demorei uns 3 meses cercando esse primeiro pedaço. E assim que o terminei, amarrei os 3 cabritos na melhor parte e acostumei-os se alimentarem o mais perto possível de mim para que se familiarizassem comigo. Muitas vezes levei a eles algumas espigas de cevada ou alguns punhados de arroz e alimentei-os na minha mão, de modo que depois que o meu recinto estivesse terminado e eu os deixasse solto, eles me seguiriam para cima e para baixo, balindo atrás de mim atrás de um punhado de cereal. Isso respondia ao meu objetivo, e assim, quase 1 ano e meio depois, eu tinha um rebanho de 1 dúzia de cabras, inclusive filhotes em 2 anos mais, tinha 43, além de várias outras que peguei e matei para comer. Depois disso, cerquei 5 terrenos para alimentá-las, com pequenos currais para guiá-las e pegá-las como me aprouvesse, com porteiras de um pedaço de terra para o outro. Mas isso não foi tudo, pois então eu não só tinha carne de cabra para me alimentar quando quisesse, mas leite também, uma coisa que de fato no começo não me importava muito quando entrava nos meus pensamentos, o que foi uma surpresa realmente agradável, pois foi assim que eu arrumei a minha leiteira e às vezes eu tirava 1 ou 2 galões de leite por dia. E como a natureza que dá suprimentos para cada criatura dita também naturalmente como fazer uso disso, então eu, que nunca tinha ordenhado uma vaca, muito menos uma cabra, nem tinha visto manteiga ou queijo serem feitos a não ser, quando menino,
bem prontamente e com facilidade, depois de muitas tentativas e erros, afinal fiz tanto manteiga quanto queijo para mim. Também consegui sal, ainda que eu tenha encontrado parcialmente feito com as minhas mãos por causa do calor do sol em cima das rochas do mar, e nunca mais fiquei sem essas coisas depois. Quão misericordiosamente pode o nosso Criador cuidar de suas criaturas, mesmo em condições tais que elas pareciam estar afundadas na destruição? Ele pode adoçar as adversidades mais amargas e nos dar motivo para louvá-lo pelas masmorras e prisões. Que mesa estava ali preparada para mim no deserto, onde a princípio eu não via perspectiva que não fosse perecer de fome. Bom, pessoal, vou parar por aqui, tá? Na próxima leitura eu vou dar início aí ao capítulo 11º do livro, chamado Encontro de uma Pegada Humana na Areia. E daí vai ser até a página, deixa eu ver, até a página 205 do livro, no capítulo 14, chamado Um Sonho Realizado, tá? Eu tô lendo essa média de 50 páginas por dia, pra gente conseguir adiantar bem o livro, tá? Sem pressa nem nada, mas eu acredito que dentro dessa medida aí, tá sendo razoável, tá? Eu tô conseguindo fazer uma boa leitura, tá? E é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continue acompanhando aí os outros vídeos aí no canal. Então, muito obrigado a todos vocês e até a próxima.